Bem-vindos ao Papo BIM. Meu nome é Pamela Menezes. Estamos começando o primeiro episódio, abordando o assunto BIM de forma leve e divertida. Hoje falaremos da Cadbim, uma empresa com 15 anos de mercado. Para falar da Cadbim, eu vou chamar o CEO, Rodrigo Mione. Rodrigo, fala um pouquinho sobre a Cadbim pra gente. É isso aí, Pamela. Gente, acho que tá todo mundo aqui bem desconfortável. Uma coisa que deveria ser super confortável, mas não é para todo mundo. Nosso primeiro episódio, uma data super importante, né? A Cadbim fazendo 15 anos. Eu acho que cada um vai se apresentar, mas, Pamela, é super legal esse projeto que a gente está... Agora já não é mais um projeto, já é uma realidade, né? Que a gente está começando, que é o Papo BIM, um podcast para a gente poder falar de várias coisas, envolvendo arquitetura, engenharia, construção, muito além do BIM, né? Muito além das dimensões do BIM, porque a gente sentiu falta, ao longo desses anos, uma linguagem um pouco mais descontraída, né? Então, quando a gente falou sobre montar essa estrutura de podcast, falar sobre a Cadbim, sobre tudo que a gente desenvolve, e chamar, acho que, profissionais de mercado para estar compartilhando isso com a gente, a intenção era a mesma de há 15 anos atrás, quando a Cadbim nasceu. Que todo mundo me pergunta se ela já nasceu do jeito que está hoje. Na verdade, muito longe disso, né? Eu acho que é um pouco do que vai estar sendo contado aqui hoje. E não só aí para as pessoas que trabalham nesse mercado, mas eu acho que para muitos que pretendem empreender, eu acho que vai ficar uma baita de uma história, de uma lição, que foi o propósito desse primeiro episódio, de contar como é que, ano após ano, falando de BIM, focando em algo que o mercado, no começo, achava que era algo completamente de arquiteto, né? De arquiteto. Os arquitetos é que fazem isso. E a gente conseguiu sobreviver a tantas fases ruins, mas estamos aí firme e forte. Agora com a iniciativa pública instigando cada vez mais, incentivando, né? Exatamente, com decreto, com normativas, e isso está sendo muito interessante. Mas vamos fazer o seguinte... a gente tem aí um roteiro para seguir, a gente tem algumas coisas para seguir, mas eu acho que legal mesmo. A Raquel, que está super nervosa aqui do meu lado, o Paulo. Eu não li o roteiro. Não é para ler o roteiro. Na verdade, eu acho que o legal de um podcast é não ter roteiro. Quem tem que ter roteiro é a Pamela. As pessoas estão curiosas para saber quem é a Raquel e quem é o Paulo. Quem é a Raquel, quem é o Paulo. Mas quem é o Rodrigo? O Rodrigo é um cara que há 15 anos atrás, muito antes, começou a... Não entrega a idade, assim, muito antes. Muito né? antes, muito antes. Bom, eu tenho 56. Não, muito longe disso. Com carinha de... Com carinha de... eu tenho 43 anos, eu não nasci em São Paulo, né? Eu sou lá do interior de São Paulo, de Lorena. Minha porteira e portão às vezes vão entregar um pouquinho isso. Eu fiz Unesp, eu fiz mecânica na Unesp. Olha que coisa, não fiz arquitetura. E me formei depois em São Paulo, alguns anos depois, em sistemas de informação. Eu não tenho a formação de engenharia e todo mundo me pergunta, mas você não é engenheiro? Você não é arquiteto? Não. A gente tem sócios. O nosso sócio, né, que é engenheiro, até pelo espaço e por tudo que está acontecendo, ele não pôde vir, né? Mas nós temos um engenheiro, temos aqui a Raquel, que vai se apresentar, que é a nossa arquiteta, que é uma das sócias da empresa. Mas eu não me formei. Por quê? Porque eu fui exatamente para essa área de tecnologia. A minha formação de sistemas fez com que todo o meu histórico, que começou lá na BASF, depois da Unesp, foi bem difícil me formar, minha família não tinha condições, enfim, eu acho que a história de todo mundo é sempre de superação e desafios. A minha não foi diferente, né? E eu comecei a fazer mecânica, me interessei muito pela área industrial, queria trabalhar com... Eu tinha a ilusão de trabalhar fazendo peça. Eu era um caos, eu não tinha menor tato com habilidade de mãos. Não, cara, meus isométricos saíam horrorosos, enfim. E foi passando o tempo, eu tive a oportunidade de vir para a Petrobras, onde eu comecei, eu acho que a minha carreira de sistemas, né? Quem é do BIM talvez não conheça um software, né, de tubulação industrial, que é de um super fornecedor mundial, que é a Viva, né, que é o PDMS, Plant Design Management System, que a Petrobras, por muitos anos e ainda, tem como um padrão dentro da parte de abastecimento de refinarias. E eu me especializei, né, lá em São José dos Campos.
fica próximo a Lorena. Fui trabalhar na Petrobras. Depois da Petrobras eu tive um convite que para mim, com 22 anos, era algo inacreditável, que foi ser convidado pela Promon Engenharia aqui em São Paulo. Então a Promon me deu uma oportunidade absurda. E olha como as coisas são, né? O podcast vai ser bem para falar bem de muitas empresas que fazem a diferença na vida de muitos profissionais. E a Promon, ela me deu uma super bagagem. Às vezes a gente só precisa de uma oportunidade, né? Exatamente. Por isso que eu falo muito de gratidão. Né? E minha vida foi baseada em gratidão às pessoas que, ao longo de tudo isso que eu estou contando, me ajudaram. Nossa, eu tenho várias aqui para... Talvez que todo mundo fala e a gente não acha que é clichê, né? Ser injusto com as lembranças. Mas... melhor não citar nomes. Não, tem pessoas que foram extremamente importantes mesmo, dentro da Promon, dentro da Petrobras. E da Promon é onde eu tive minha essência de tecnologia. E eu diria que a Cadbin, ela nasceu dentro da Promon. Eu escutei de um diretor da Promon, e eu faço questão de citar o nome dele aqui, o Cícero Faciola, que ainda atua nesse ramo de engenharia. Ele perguntou se não existia nenhum Miracle 3D que fizesse acontecer. Não, eu não quero um software como os de tubulação industrial que só emitem isométricos. Não tem um Miracle 3D que faça tudo? Faz tudo. E aí eu fui pesquisar, né? Joguei no Google Miracle 3D e multidisciplinas, e aí eu descobri que tinha, na verdade, um processo, uma metodologia de trabalho que era muito usado. E aí, eu acho que ao longo dos episódios a gente vai falar um pouquinho sobre o mercado internacional. Eu tinha uma super impressão de que lá fora, aquele BIM, que foi a primeira vez que eu tive contato com BIM, ninguém fazia. Ninguém fazia nos escritórios de engenharia. Os escritórios de arquitetura em 2006, 2007 já tinham a utilização de BIM como uma padronização em andamento. O que é o BIM? O que é o BIM? Em 2000, pelo menos o meu contato foi em 2005, 2006, 2007, mais ou menos. Mas a gente só falava de Revit e nós só focávamos em arquitetura. E esse era o principal desafio. Então, poxa, mas espera lá, o Cícero daqui da Promon tá falando para achar um Miracle, para sair de algo que só faça tubulação. Aí eu tô recaindo sobre algo que só faz arquitetura. Vai dar elas por elas, né? E aí... É legal esse paralelo mesmo, né, que você faz. Até porque se você começar a olhar mesmo para a caixinha do Aviva, já era o BIM, né? O que acontecia? Não tinha um processo envolvido, uma metodologia, mas se a gente pega hoje o que a gente fazia lá nos anos 2000, né? Muita gente aí que a gente conhece trabalhou nessa época aí no PDMS. Tudo que a gente faz, basicamente, hoje, a gente conseguia já tirar. A gente tinha os quantitativos pelo report, a gente tinha o draft fazendo planta. O que não tinha? Um processo estruturado, né? Acho que um fluxo desse trabalho, né? Então, acho que o BIM veio bastante nessa parte, né? Realmente, todo mundo queria ali, um botão, um Miracle. Na verdade, não um Miracle, seria ali um processo estruturado, né? Que é o que o BIM traz, né? Então, é um facilitador, né? Porque o modelo digital, ele sempre existiu, né? Ele sempre existiu, não. Mas a gente vai falar de modelo digital desde a década de 90, nos começos dos anos 2000. Você já tinha softwares 3D que te entregavam. Mas você não sabia o que fazer, como processar aquelas informações, como hoje a gente tem no mercado, né? É engraçado você falar isso, porque eu tive contato com muita gente da Petrobras que no período... Tibu, né? Tem que ser Tibu. Paulo Tiburtino, tá, gente? Não é apelido. Isso a gente já passou até umas coisas engraçadas em reunião. Que as pessoas da Petrobras que trabalhavam com o PDMS, quando tiveram a primeira explicação acadêmica sobre o que era BIM, mas a gente já faz isso. Só que não tinha aquela roupagem. Por quê? Porque ainda era muito caracterizado como coisa de arquiteto, né? Era algo que o arquiteto que desenvolvia. E, na verdade... Não, a gente precisava de um processo, uma roupagem, um fluxo, né, um workflow de trabalho entre as disciplinas e cada um usando o seu software, tendo os seus entregáveis, seus inputs e outputs. Mas era, por analogia, na Petrobras e em outras empresas que usavam tecnologias 3D, as disciplinas faziam BIM e nem sabiam. Cada um na sua caixinha. Cada um na sua caixinha. O BIM veio bastante para conseguir fazer essa integração e interoperabilidade de todas as caixinhas, né? Então, independente do software que você usa, que você utiliza, né? Pensando
no ciclo do empreendimento como um todo, né? É muito difícil você ter um empreendimento que você só vai ter uma disciplina ali envolvida, né? Então, você consegue fazer essa integração, interoperabilidade. E aí, acho que vem a tecnologia também junto, né? Porque você pega aí, a gente pegando colinhas aí, na década de 70 falaram sobre BIM, né? A primeira vez, né? Que vão puxando lá. Então, só que você não tinha tecnologia, né? Então, por que hoje evolui-se muito mais as coisas? Por causa da tecnologia, né? Então, porque não adianta, você pode ter um processo... pessoas engajadas, só que para o BIM, né, como a gente está falando muito de tecnologia, você tem que ter a tecnologia caminhando, né? Antigamente você podia ter um processo estruturado, mas você não tinha tecnologia para conseguir processar dados e a informação em um projeto de grande escala. Então é difícil você pegar e fazer um teste em uma construção civil, né, uma casinha, alguma coisa, e você está falando de uma obra linear, uma infraestrutura civil, né, que aí você não consegue, são muitos dados para ser processado. Vamos comparar uma coisa. Nós tivemos a nossa época de obra. E a gente levava os modelos, as maquetes, em pendrive. Hoje, a gente tem Teams, a gente tem Zoom, a gente tem SharePoint. Queira ou não, as tecnologias, não apenas no âmbito de projeto, mas no âmbito de infraestrutura de TI, que vieram para que os fabricantes de softwares de engenharia pudessem trabalhar com uma base sólida de comunicação. A gente não teve isso. Certo. Até a questão de o CAD, por exemplo. Tudo que o CAD faz... Você já viu, por exemplo, tem alguns documentários de uns projetos que foram feitos no Japão. Os caras moem o AutoCAD de uma forma que a gente não sabe fazer aqui. Não. Essas ferramentas todas de comunicação, tecnologia, ajudam até a gente a descobrir o que dá para fazer com as ferramentas que a gente tem em mãos. Porque o Excel faz 1 milhão de coisas a mais que a gente não sabe, ou alguns sabem, outros não. E o CAD, eu entrei numa época numa empresa falando, eu sei CAD. Aí eu aprendi, acho que o triplo do que eu já sabia. Exatamente. Falei, poxa, eu não sabia nada quando eu entrei aqui. E tem muitas outras coisas que eu não explorei, por exemplo, que eu sei que dá para usar e que não usamos. Eu não usei na época, né? Então, o potencial que a gente tem hoje é além da ferramenta nova, a metodologia... Nova, sim, né? Nova. A metodologia aplicada, mas também a possibilidade de distribuir conteúdo e aprender com todo mundo. Como que faz isso? Como que faz aqui? Sim. Não só pontualmente ali com o cara no escritório que está do seu lado. Isso é uma coisa que o Rodrigo vai saber. A gente sofreu bastante daí lá em 2015, 2016, né, Rodrigo? Se você procurava YouTube, qualquer canal de comunicação aí, não tinha nada. Não tinha conteúdo nenhum. Hoje o pessoal que está saindo aí da faculdade ouve falar sobre BIM, um webinar, um seminário. Cara, você tem conteúdo a dar com rodo aí na internet, entendeu? Qualquer coisa. Mas para quem nunca ouviu, o que é BIM? O que é BIM? Você consegue explicar e contextuar o que é BIM. Porque, assim, se é a primeira vez... Também quero escutar. Eu não sei o que é BIM. E aí, Rodrigo, me explica o que é BIM. É engraçado, eu vou pegar o gancho e vou ter a resposta. A gente... Agora, nem tanto. Nos últimos anos, a CAD-BIM tocava o telefone. E nós tínhamos, assim, vários pedidos de possíveis clientes, né? De prospecções que estavam sendo feitas, consultas. Olha, eu sou fulano de tal, eu quero comprar CAD-BIM. Quanto custa para... Não, peraí, você está querendo comprar a empresa ou você está querendo implantar o BIM? Isso aí, quanto custa? Quantas licenças? Eu falei, não, então, vamos lá. CAD-BIM é uma empresa. O BIM não é um software, né? E ela é uma metodologia, né, que se adequa a um processo de escritórios, sejam eles de arquitetura ou de multidisciplinares para grandes empreendimentos, aonde a gente usa a tecnologia, diversas, assim, dezenas, para não dizer centenas de opções técnicas para tubulação, arquitetura, estrutura, infraestrutura, para todas as disciplinas de engenharia, para que você possa construir virtualmente o seu projeto, o seu empreendimento, e ter a comunicação multidisciplinar entre eles. Então, o que a gente costuma dizer que o Building Information Modeling, né, o modelo de informação na construção, não é apenas na construção, pensando em construção civil, mas na concepção, no conceito de construir algo, né? Por quê? Porque hoje não é só na construção civil que se aplica a metodologia BIM, né? Que a gente fala muito essa expressão e assim, é um vício. A metodologia. Existe uma metodologia, uma forma de se aplicar uma regra de BIM? Não. Ela é muito aberta, né? Não tem coisas fixadas que você precisa seguir à risca. Olha, só funciona se for dessa forma. Manual, né? Existem boas práticas, né? Que é exatamente o nosso business,
olhar para uma situação específica e falar, essa empresa tem uma característica de processos integrados que funcionam hoje no CAD. Assim, como é que a gente pode fazer uma aderência para que as tecnologias sobreponham e se comuniquem, né? A comunicação, o information, é o mais importante do processo BIM. Então, de uma forma resumida, depois dessa explicação, é você fazer aquilo que você já faz com automatização técnica, com uso de tecnologias, com a digitalização da sua engenharia, da sua arquitetura, fazendo com que ela se comunique, que ela extraia a informação e receba informação. Então, você garante que no ciclo de vida do teu projeto, chegando até a obra, até o gerenciamento, até a gestão de ativos, né? São as dimensões do BIM, né, que a gente vai falar em alguns episódios, que é a parte de planejamento, orçamentação, obra, sustentabilidade, fazendo com que toda a informação ela navegue no ciclo de vida. É que como se você tivesse esse microfone fazendo parte do seu empreendimento e ele fosse mapeado por todo o ciclo até o dia que ele for arrancado, quebrou, a gente vai substituir. Um outro microfone vai entrar. A gente consegue mapear tudo que há de aplicação de material. Então, o BIM, essa explicação, por incrível que pareça, era muito vaga e era muito difícil da gente conseguir materializar, porque a gente, em 2015, até 2015, e antes disso era impossível, a gente tem várias pessoas que no YouTube e na internet levaram conhecimento e foram importantíssimos para a gente hoje estar aqui falando de BIM. Né? O Fabrício Ferreira, da Engenha BIM, o David Pinto, a Cláudia Campos, o Leonardo Manzioni, a gente tem aí o Wilton Catelani. Gente, de novo, falar alguns nomes aqui é complicado, mas são pessoas que, da sua maneira, levaram conhecimento, discutiram na internet e no trabalho presencial muito, e tantas outras, e não só no eixo aqui do Sudeste, mas no Brasil inteiro, para falar de BIM e disseminar o conhecimento. Então, eu sempre falo isso, a gente tem que ser grato a todos, sem exceção, os nossos, entre aspas, concorrentes comerciais, porque cada um faz o seu trabalho e consegue propagar o conhecimento. O mais importante de tudo para a gente sobreviver é ter bons concorrentes fazendo bons trabalhos para a gente poder sempre evoluir. Eu acho que isso sempre foi uma referência dentro da nossa empresa, né? Acho que essas pessoas que você citou aí, elas foram bem pioneiras, né? Na questão de disseminar o conteúdo, né? O conteúdo em alguma plataforma de comunicação que se tinha, né? E assim, né? Porque assim, a gente vê hoje muita gente falando, pô, você já viu o vídeo de não sei quem, mas tem muita coisa que, cara, na época não tinha nada. Então, assim, por mais que a pessoa está colocando uma ideia dela que é discutível, pelo menos ela colocou para aquilo ser discutida, né? E dali você começou a ter outras ideias, outras concepções, e aí é uma coisa que o Rodrigo falou que, né, a metodologia ela é aberta, então ela é aderente ao processo da sua empresa, né? Então, quantas vezes a gente já não falou em reunião, né, Rodrigo? Não existe o BIM de prateleira. Não tem. Mas vocês não fizeram um BIM para outra empresa? Não, cara, mas não é prateleira. Não é assim, vou pegar aqui um BIM para construção civil, vou pegar aqui o meu BIM de ferrovia. Não existe, entendeu? Cada empresa tem o seu processo. Por mais que o produto final dela é igual, o meio em que ela executa aquilo ali é diferente, né? Então, cada empresa tem o seu processo. Então, né, a metodologia, né, a gente faz modificações nela para realmente se adequar, né, conseguir levar toda a informação, a tecnologia que a gente tem disponível hoje em dia, se aderir ao processo da empresa. Claro que em alguns a gente propõe melhorias, né, então, mas assim, não existe um BIM de prateleira, né, boas práticas, lições aprendidas, né, que isso a cada implantação a gente tem muitas lições aprendidas, né, coisas que a gente, às vezes ali num piloto, né, quando a gente está fazendo um diagnóstico, a gente foca, fala, cara, isso daqui, quando você pilota aquilo ali, você vê que não deu certo, então você traz como lições aprendidas. Então, eu acho que o BIM como o Rodrigo disse, né, até mesmo as pessoas que divulgam, os concorrentes, né, eu acho que está todo mundo ainda não tem uma definição por completa do BIM, né? Acho que de todo o potencial que ele tem, né? Eu acho que é difícil até a gente ver um case de ponta a ponta, né, apresentando todo o potencial do BIM. É muito difícil, não tem, entendeu? Você tem algumas coisas teóricas, mas coisas reais é bem difícil você achar. A gente leva muito tempo para amadurecer o 3D, o 4D, o 5D, o 6D. Então, assim, a escala de evolução a gente está vivendo. A gente está surfando essa onda. Exatamente. Tem muita coisa do acadêmico que eu sei que eles olham para a prática, para nós que estamos executando e falam, meu Deus do céu, mas a gente precisa da solução. E da mesma maneira, a gente olha para alguns conceitos muito
acadêmico, você fala, não, isso aqui não vai funcionar. Não vai funcionar. Mas, de verdade, eu acho que os anos que se passaram, quando a gente buscava o conhecimento e não achava, até isso, hoje em dia, o BIM Fórum Brasil, do qual nós fazemos parte, né? Nós fazemos parte, é uma iniciativa que hoje já temos mais de 50 empresas conversando sobre padronização, treinamentos, teasers sobre conhecimento, que é algo também que é um dos propósitos. Então, assim, você vê fóruns, associações, quantos eventos virtuais a gente não tem falando de BIM. Eu lancei um desafio para a Pamela esses dias, que era para a gente fazer talvez a gente não faça um workshop, a gente faça até um episódio para falar de casos de insucesso. Porque todo mundo fala do que deu certo, mas eu acho que a gente aprende mais com o que não deu certo. Porque inesquecível, né? Porque eu vou falar, você não esquece nunca mais e vai fazer diferente. Mas uma coisa que é clássica é assim, dá a impressão de que o BIM é o milagre de tudo, é o que vai salvar tudo. E não é. E, na verdade, ele é um amortizador de problemas, né? E você consegue, a cada ano, a cada amadurecimento de projeto, você cada vez mais amortizar o desperdício, amortizar as falhas, porque ninguém nunca vai zerar. Sim. Isso é uma coisa que tem gente que já me olhou assustado, clientes que já me olharam por ser tão transparente de, você tem 10% de erro, você vai ter 7, depois você vai ter 6,5, você vai ter 5, aí você vai dar uma derrapada, você vai voltar para 7, porque cada caso é particular, mas se você olhar a média histórica, né, a média móvel de erros que você tem ao longo dos anos anteriores era muito maior. Sim. Então, se você quer usar uma metodologia que te traga de 15 para 5, de 15, poxa, o cara fala, 50% de corte no desperdício, quero. É isso que eu quero. E é assim que a gente tem feito, Pamela. Agora vamos voltar lá no comecinho Vamos lá. Como surgiu a CAD-BIM, E a gente né? falou que a gente não sabia fazer podcast, né? Vamos voltar lá. O Rodrigo manda áudio de 5 minutos. Gente, podcast então, é pegar todo o meu áudio do grupo não, o áudio de WhatsApp. dele não é áudio, é podcast. É podcast. Chegou um podcast aí. Dá para fazer uns episódios extras, assim, só com os meus áudios. Mas vamos voltar lá. Então, assim, vamos começar. Como surgiu a CAD-BIM, né? Boa. Essa história do Miracle 3D foi realmente aquilo que me impulsionou, tá? Eu estava na Promon. Na Promon, eu tive uma chance, uma chamada da Petrobras aqui em Capoava. E na Petrobras eu ia fazer exatamente aquilo que eu fazia. Eu era administrador de software. Então, para quem... Assim, o que o Rodrigo fez? Com o que ele se especializou? Hoje existem cursos de especialização, pós-graduação em BIM. Esquece. Naquela época não tinha nada. Mal tinha software, mal tinha computador que suportasse isso, né? Os notebooks eram... Dá a impressão que a gente está falando de idade da pedra, gente, mas tem alguns aninhos, isso tem uns 15 anos para trás. Cada empresa tinha uma ou duas máquinas, né, para poder fazer os... E nós éramos, os meninos do 3D, né? Eu era chamado do menino do 3D. Bom, as coisas foram acontecendo. Da Petrobras, eu aprendi bastante em campo, eu tive no início eu fui muito para campo, subia em pipe rack, sujava pra caramba. Hoje em dia, eu pelo menos sinto falta. Essa parte de campo, as visitas acontecem, mas trabalhar na obra é algo que, assim, se eu posso dar uma sugestão para qualquer pessoa que esteja começando em BIM, vá para a obra. É a melhor faculdade que se tem para fazer BIM ou qualquer algo que seja de tecnologia ou da tua especialização acadêmica, é ir para os empreendimentos. É sujar a bota de barro. A gente fala, né, de 6 meses a 1 ano você dentro de uma obra, né? 5 anos de experiência dentro de um escritório. Exatamente. Como você está vendo ali tudo acontecer, você ter que resolver problemas, não é em questão de, é para entregar essa semana, não. É para entregar agora. Pessoal, eu tenho uma equipe parada ali. Exato. E a gente precisa de uma solução. Então agora. Você sai da zona de conforto completamente dentro de uma obra. E na Petrobras, eu tive a oportunidade, o convite de participar de uma concorrência aonde eu abri a CAD-BIM, contadora, tal, que está conosco até hoje. Onde você virou um CNPJ. Né? Exatamente, foi ali que eu virei um CNPJ dentro da refinaria de Capoava, em Mauá, São Paulo. E aí o que aconteceu? Eu tinha 25 anos, por aí.
Faz um tempinho já. Hoje eu tô com 43. Então, ali eu comecei a fazer algo que na época era diferente. Eu comecei a criar conteúdo para falar do software PDMS. Então eu fui lá, criei um fórum chamado PDMS Guru, publiquei esse fórum e as pessoas começaram a se cadastrar. Não tinha WhatsApp, não tinha nada, era e-mail, né? De chamar as pessoas por e-mail e falar, fulano, ó, tem um software de PDMS e tal. Só que a coisa tomou uma proporção tão grande que eu comecei a gerar apostilas. Um outro administrador, que era do Paraná, que é o Rodrigo Basniak, eu vou fazer questão de citar muitas pessoas, porque eu acho que elas... Rodrigo Basniak, o Sérgio Autori, eles me ajudaram a criar muito conteúdo. O Sérgio Autori hoje está trabalhando na Marinha, ainda em PDMS, tá passando por um processo de desenvolvimento de implantação BIM. Então, assim, são coisas muito legais que hoje eu vejo, eu olho e falo, caramba, a evolução que a gente teve, né? E as pessoas estão muito bem ainda. O Rodrigo Basniak me ajudou a fazer muito conteúdo, a gente publicou. E o que aconteceu? Isso viralizou. Porque a gente dizia como modelar, como criar catálogo, como fazer a administração do software. Então a gente colocou ali o nosso currículo dentro de uma apostila e falamos, gente, está aqui, ó, vamos compartilhar conhecimento. Tem muita gente que acha que segurar o conhecimento faz de você alguém diferenciado. Na verdade, a gente se tornou, na época, diferenciado e conhecido porque a gente colocou o nosso nome numa apostila e as pessoas começaram a, pô, legal isso que ele nos ensinou, mas eu quero mais desse cara. E aí eles começaram a vir atrás do Rodrigo. Ô, Mione, eu tenho um curso, tem isso, nos ensina isso, faz uma consultoria. E eu comecei a trabalhar pra caramba. Nessa época, já, a gente tá falando aí de 2015, 2016, que era difícil achar conteúdo. Nessa época... Não, então... 2005. Não, então, de 2015, 2016, que era difícil achar conteúdo. Imagina 2005. Nessa época do PDMS, era muito difícil. Era impossível. Era contato, era tipo, sabe, parecia que era uma coisa fora da lei. Sabe quem é os administradores de PDMS? Mas não tem apostila, não tem curso, nada. Ó, fala com não sei quem, fala com ele. É assim. É bem isso mesmo. E aí, o natural que aconteceu foi que, em um momento, eu me vi fazendo um trabalho aqui e acolá, começando a chegar trabalhos. Falei, tá, mas eu tenho que escalar isso aqui. Coisa de quem tem 26, 27 anos, assim, tá, como é que eu escalo? Eu não tinha curso de administração, faculdade de administração, não tinha nada, não sabia como fazer, não sabia fazer uma proposta. E fui lá, criei um modelo de proposta, alguém me ajudou, eu tentei lembrar hoje para falar disso, eu não lembro quem foi que me ajudou. Eu sei que o Márcio Batistel, né, ele que está conosco hoje, que é o genro, o Tibu é genro dele. Seu sogro. Meu sogro. O Márcio é seu sogro, perdão. Ele me ajudou bastante com essa, na época, por coincidências da vida. O Márcio tinha uma empresa de engenharia, eu prestei serviço e ele me ajudou nesse início também. Hoje o Márcio trabalha conosco como coordenador de engenharia na Cadbin. Então, assim, o mundo dá muitas voltas, a gente não sabe o dia de amanhã. E por isso que eu falo que a gente sempre tem que deixar um legado de boas histórias, de bons relacionamentos e ser honesto, sempre. Que naturalmente as coisas voltam pra gente. Como quem eu imaginaria estar gravando um podcast na minha empresa, jamais isso, com 15 anos, né? Pamela, gente, o que aconteceu foi que eu chamei mais um cara para trabalhar, e as coisas foram crescendo. Eu tive um convite para trabalhar numa outra empresa de tecnologia que conflitava com a Cadbin. Eu assumi isso até por uma necessidade de ganhar experiência em negócio. E a Cadbin ficou um pouco em hold. Só que em 2015 a gente retornou. 2015, né? De 2012 a 2015 eu tive uma parada. A Cadbin ela ficou basicamente comigo só, né? Até então. E aí em 2015, 2016 foi quando o Paulo apareceu. O Paulo ele veio através do Márcio, numa tentativa que a gente estava de alavancar os negócios aqui em São Paulo. O Paulo, o Tibu, não sabia abrir um Revit, não sabia o que era BIM, não sabia nada. E o Márcio falou, tem oportunidade pro meu genro, pro meu filho, o Helder. Eu falei, cara, tem, senta aí. Eu falei para ele assim, ó, senta ali, vamos deixa ele lá treinando. No segundo dia, já tinha um projeto na mão dele. Ele não sabia nem abrir o software direito. E, gente, de uma forma, a gente vai falar um pouquinho no episódio de hoje, mas
de 2016, na verdade, com a vinda do Paulo, né, do Tibu, foi que a gente profissionalizou. Então, eu estou falando de 6 anos. Né? Em 6 anos, a gente teve um crescimento de 2 pessoas para quase 40, né, que é a estrutura da nossa empresa hoje. Paulo, você quer falar um pouquinho Então, agora como acho que foi? o Paulo pode contar um pouquinho. Como foi essa chegada na Cadibin, o que você aprendeu? Vamos lá. Eu sou Paulo Tiburtino, tá? Sou diretor técnico da Cadibin. A gente falou tanto e ninguém se apresentou, né? Na verdade. Não, tava no script que ele ia apresentar todo mundo, só pra avisar, passou, tá? Ele passou direto. Ele só falou, é o Tibu, é o Paulo Tiburtino, mas é o Tibu, mas tá bom. Tibu, conta por que seu apelido é Tibu. Por causa do sobrenome. Paulo Tiburtino, né, de Tibu. E aí, geralmente, em obra, o pessoal chama por apelido. E a gente estava lá na Petrobras, né, lá no Rio de Janeiro. A gente fazia o projeto TAIC, né, terminal aquaviário da Ilha Comprida. E meu pai também estava lá, né? Meu pai também é da área de projetos, instrumentação. E aí já chamavam o meu pai de Tibu, né? Tibuzão. Aí tem um pessoal que me chamava de Tibuzinho. Aí tem outro pessoal chamado de Tibu. Então, virava uma bagunça, mas aí ficou Tibu. Pelo menos saiu do Tibuzinho, né? E o Tibuzão é meu pai. Esse daí ninguém tira dele, né? Não, isso não tem como. Tibuzão é meu pai. Então vamos lá. Eu também vim bastante da área industrial, né? Eu cheguei a cursar a engenharia de controle e automação, mas aí eu parei ela no meio para começar a ir para a obra, né? Então, questão de projeto mesmo, eu foquei na parte de projeto. Então, o meu pai já era da área, e aí ele me incentivou bastante, né, nessa parte de CAD e tudo. E a faculdade, antigamente, ela não focava muito em softwares, programas, né? Você ia ter alguma coisa de AutoCAD, né? Mas era bem simples, entendeu? Era bem técnico mesmo. A faculdade era focada no técnico. Não é que nem hoje que você tem BIM, você, né, faz diversos softwares aí dentro da grade curricular, e na época não tinha. E aí eu acabei saindo da faculdade que eu queria fazer projeto, né? Então comecei a fazer curso de AutoCAD 3D. E aí eu já estava trabalhando, né, como desenhista projetista em uma empresa de combate a incêndio. Aí começamos a fazer a obra de hidrelétricas, né? Então trabalhava junto com Voith, Alstom, né, em algumas hidrelétricas de grande porte. E aí aquilo ali foi o que me chamou a atenção, né? E ali a gente já fazia isométricos, né? Tinha uma ou duas pessoas ali que faziam 3D, mas uma coisa bem simples, né? E aí eu fui fazer escola Pipe, né? Acho que todos os tubuleiros de São Paulo conhecem a escola Pipe. Era Santo André ou São Caetano? Santo André. Santo André, né? Santo André. Então todo mundo fez, acabei fazendo aquilo. Aí surgiu a oportunidade na empresa, hoje meu sogro Márcio, e aí eu fui para o Rio. Aí também começou a época de PDMS e tudo, né? Então aprendi PDMS, fiz curso. Eu esqueci o nome com quem eu fiz curso, acho que era Rodrigo também, mas não era você não. Não, mas senão você saberia mexer bem. Não, o curso foi bom. Né? Não, tem mais coisa que aconteceu no Rio, você tem que contar, né? No Rio? É claro, ué. O quê? Onde você conheceu sua esposa? Não, pera. Não, pera, mas eu tô chegando então no tá Rio bom. ainda. Mas ele já falou que já era genro, então ainda ele não, rolou essa parte. Ainda não. Eu estou falando que aí foi na época que eu tava com o PDMS também, então ali a gente começou, né, já a mexer com software 3D. Eu mexia um pouco na questão do AutoCAD 3D, né? Eu também trabalhei em metalúrgica, então eu trabalhava com máquina CNC. Então ali acho que foi o meu primeiro contato, né, com a parte um pouco do CAD/CAM que eles chamavam, né? Então ali eu tive um contato, né, com AutoCAD, então aprendi AutoCAD na raça lá porque eu precisava mexer, né, para fazer a programação da máquina. E aí depois que eu fui fazer alguns cursos, me especializar, fazer AutoCAD 3D. Então, eu tinha uma cabeça muito focada, eu acho que para a parte de indústria, equipamentos, assim, né? Por ter trabalhado em metalúrgica, né? Já vi os desenhos 3Ds e achava aquilo legal. E depois, quando eu fui mais para essa área de projeto, acho que na Piping mesmo, né? Acho que no meu trabalho, na Tessin, né? Que foi o primeiro como desenhista. Eu acho que me abriu mais esse mundo. E aí acabei também, né? Por bastante intermédio do meu pai, né? Que já era da área, meu pai de instrumentação. Então, apresentava, falava as coisas, e começava a ter um entendimento melhor. E aí acabei que eu fui para o Rio e ali comecei, né? No terminal aquaviário da Ilha Comprida. Ali foi uma puta de uma escola. Tem muita gente ali, né? Muitos amigos em comuns que eu e o Rodrigo conhecemos ali, né? Porque nessa época, isso daí é 2011, 2012, era um polo Rio de Janeiro, né? De obras, então, e muitas engenharias daqui de São Paulo, né? Os consórcios mandavam muita gente para o Rio, então eu tinha muito paulista lá no Rio de Janeiro e a maioria das grandes empresas estavam lá, né? Então, muita gente aí, algumas que o Rodrigo já citou, estavam aí nesse meio de 2011, 12, 13.
acho que até 2014, né? 2014 que deu uma... 2014 começou... o petrolão, aí começou a baixar, travar tudo as obras. Exatamente. Foi quando a engenharia, acho que tomou em 1990, tinha tido uma onda muito ruim de paralisação de projetos e investimentos no Brasil, né? Em 2014 a 2017, foram quase... Tudo. Tudo começou basicamente com o escândalo da Petrobras, enfim. E a gente, todos nós sabemos o desfecho disso. E a Petrobras sempre foi um núcleo de investimento, né? Ela que quase que levou a tendência de alta e de baixa do mercado. Exato. Infelizmente, com tudo que aconteceu, das denúncias de corrupção, e, enfim, tudo que rolou, impactou o mercado de uma forma geral. E tava em ênfase na época, a gente costumava brincar, né? Cara, coloca uma camisa e uma lapiseira no bolso que você é contratado, né? Exatamente. Porque na época, era muita gente de obra, eram equipes gigantescas. Sabe? Existiam, talvez o pessoal que esteja assistindo vai lembrar, alguns, o PROMIMP, acho que foi do Senai. Foi. É um programa nacional que foi feito, inclusive, para fomentar a vinda de pessoas que não eram desse segmento, a fazerem cursos, se capacitar como torneiro, soldador. Foi absurdo. Em PDMS, em projeto, foi absurda a quantidade de mão de obras injetada para poder dar subsídio aos empreendimentos que aconteciam no Brasil, né? Principalmente na Petrobras. Exato. Então a gente... E aí fiquei lá, né? Para mim foi uma escola lá, né? Trabalhei em alguns projetos além do TAI, que tem a TBIG também, né? Teve alguns projetos que a gente trabalhou por lá. E lá eu conheci minha mulher, que era minha chefe na época, né? Na verdade, assim, ela era filha do Márcio, né? E ela foi pra lá. Na época. É melhor falar logo, né? Tipo, não vai ter como esconder. Ela foi pra lá fazer a gestão, né? E aí acabamos que... E foi uma baita gestão, pelas histórias que eu soube. Foi uma baita Ela que gestão. botou ordem ali, né? Exatamente. Ela ali no meio de um monte de homem ali, que tava todo mundo correndo pra lá e pra cá, ninguém sabia. Acho que colocou a bola no chão ali, conseguiu dar uma... Acho que nem o Márcio imaginava isso. Né? Mas que as mulheres são mais organizadas? Mas a gente não tem dúvida disso, né, Raquel? Acho que o Márcio começou assim, não, putz, minha filha vai lá. Aí foi lá e ela colocou a bola no chão ali mesmo, né? Deu uma bela organizada no contrato. E dali começamos a nossa história também, né? Então, a minha história profissional e a minha história pessoal. Hoje estamos casados, temos 3 filhos. Amor, um beijo. Pronto. Já faz a dele, né, besta? Então, mas aí eu tive essa grande escola lá e aí aconteceu nessa parte. Em 2013, acho que em 2013 eu voltei para São Paulo. Ainda tínhamos bastante trabalhos, né, lá na Improtec, na época, na Improtec Engenharia, do Márcio. E a gente ainda tinha alguns resquícios de algumas obras da Petrobras e começamos a diversificar um pouco. Né? Mas 2013, vamos lá, 2013, 14, você ainda não tinha ouvido falar de BIM? Não. Pois era só assim, né? Modelo digital, PDMS na veia. Na veia. 3D, né? Na época, todo mundo. Você falava em 3D, era PDMS. Não sei em outras áreas, né? Com a gente está falando industrial, né? Então, com certeza um escritório de arquitetura, né? A Raquel, ela deve... Vou ter uma ela tem mais histórias um pouco diferente, dessas. né? Uhum. Mas assim, para nós, falou 3D é PDMS. Não tinha como. Para nós era só PDMS, né? Então, porque a gente faz... o pessoal desenvolvia as outras disciplinas também, né? Por mais que era o software, né? O que ele mais entregava era para a parte de tubulação, né? Onde você tinha todos os módulos ali focado, né? Mas você fazia modelagem civil, né? Você conseguiria você fazia ali para fazer uma análise de interferência, uma compatibilização, você conseguia fazer tudo nele. Legal. Então o 3D era inteiro nele, né? Tanto é que hoje mesmo a própria Viva, você pega o software deles, é parrudo, né? Eles evoluíram demais, tem o PNI, né? Então eles integraram tudo. Interligado, é tudo integrado, entendeu? E as empresas hoje, uma Promon Engenharia mesmo, né? Ela tem as 2 divisões, então ela consegue, né? Ela tá... Então, é isso que a tecnologia também nos ajudou muito, né? Então, assim, é uma coisa que não adianta. A Viva hoje, ou a Autodesk, ela não pode pensar somente na caixinha dela. É difícil, entendeu? Existem software específico para tais trabalhos, em que a Autodesk não tem, ela não tem esse software. E você pode pegar dentro de um ciclo, né, de uma obra grande, né, uma obra de grande porte, e ela vai precisar fazer uma interoperabilidade com alguns outros softwares, né? Então, acho que isso que está evoluindo bastante no mercado mesmo, né? Então, na época, né, 3D para nós era somente PDMS. E aí voltei para São Paulo, a gente ainda tinha alguns trabalhos da Renest, na Repar, né,
algumas coisas que ainda estavam acontecendo, mas você já via um movimento de baixa, né? Você já sabia que a gente que estava dentro, a gente já sabia que tinha alguma coisa nebulosa chegando, entendeu? Era, sabe, uma coisa foi bem tensa. A gente que estava dentro da obra viu muita coisa acontecer, né? Que já antecipava isso, a gente sabia que tinha muita coisa estranha acontecendo lá. Eu estava lá quando a Dilma fez o discurso junto com a Graça Foster, ela fez o discurso lá no Taíque, né? Então, aquele discurso emocionante. Mas quem está ali dentro da obra sabe o que está acontecendo, né? Já sabia que assim, aquilo ali não se pagava, né? A longo prazo não tem como continuar do jeito que estava, né? Isso eu estou falando de uma refinaria, estava acontecendo no Brasil inteiro, todo, né? Enfim. Então, em 2013 eu voltei, a gente continuou, a gente deu uma diversificada, porque Petrobras mesmo tinha parado, né? O que tinha ficado ali estava indo aos trancos e barrancos. Aí diversificamos, trabalhamos com diversos outros clientes, né? Trabalhamos com parte de arquitetura, enfim, né? Coisa que não era o forte da Improtec, né? Mas fomos diversificando para, né, ganhar mercado. Só que quebrou muito o mercado como um todo, né? Apesar de você falar só de Petrobras, ela, né? É o que o Rodrigo falou, né? Ela puxava muito. Então quebrou muita empresa, quebrou o serviço por um todo, assim, né? Então machucou bastante. Machucou a cadeia de fornecimento de serviço. Isso machucou geral ali, sabe? E assim, né? Tem muita gente que saiu desse mercado. Muita gente. Mas muita gente. Sim. Foi de dar dó. Nos grupos que a gente tem, né? Tipo, 90 pessoas, aí tipo isso passando, sabe? 2016, 2017, né? Depois de muito tempo, você olhava ali, tinha 10, 15, 20 pessoas trabalhando na área. Porque, sabe por quê também, gente? Pelo seguinte, como acho que todo segmento, com toda profissão, a gente tem uma transição natural, né? Uma reciclagem e uma transmissão de conhecimento de uma geração para outra. A gente viu muitos projetistas sêniores, engenheiros sêniores que tinham assim anos, né? Eu brinco, os cabelos brancos ali explodindo de informação, simplesmente parando, indo cuidar dos netos ou fazer Uber ou abrir um restaurante, indo para outras áreas para poder pagar o sustento. E isso ficou pelo caminho, né? A gente não conseguiu absorver, claro que ficaram muitos, mas aquela massa de conhecimento de muitos projetistas e engenheiros ficaram pelo caminho. E a gente teve um período de turbulência técnica que hoje já foi resgatada. As coisas se retomaram ao longo dos últimos anos, né? Mas foi complicado. Naquela época, aí era o inverso. Quando as coisas retomaram em 2017 para 2018, ali a gente começou a ter um problema de não ter mão de obra qualificada tecnicamente para poder... E foi nessa época que o BIM começou a explodir, que foi quando você teve o... Sim. Eu acho que não teve, né? Não existiu, como o Rodrigo disse, essa passagem de bastão, né? Que você vai fazendo, né? Então, geralmente essas pessoas, né? Na nossa época, a gente tinha uma equipe gigantesca lá, né? Na época, vamos citar de novo aí, época de Petrobras, você tinha uma equipe gigantesca e o último cara era o verificador. Cara, era sempre aquele tiozão que conhecia todo mundo, né? Tiozão. Todo mundo. Você olha e você fala, não faz nada. Você olhava assim, conhecia todo mundo, sabia de tudo. Eu lembro de um que é o seu Arnaldo, né? Eu acho que quem tava lá no TAI com certeza vai lembrar dele. Cara, o cara era uma enciclopédia e o cara tinha obra na cabeça dele. Ele tinha todas as dimensões na cabeça de tudo. Tanto é que na época a gente fazendo lá, né, PDMS, tudo. Não, senhor Arnaldo, vem aqui que a gente vai ver em 3D. Ele olhava assim, não, eu não consigo ver isso daí, não. Me dá a planta aqui. Aí ele olhava a planta, cara, aquela planta cheia de coisa. Ele, não, tudo bem, ó, você vai descer, faz um 45, pega ali, vai pegar carona com esse suporte e tal, tudo. Aí você olhava assim, o pessoal olhava e falava, vai, modela aí que eu tô falando, faz esse negócio nesse 3D. Quando você pegar, batia cravado, certinho. Você falava assim, não é possível. Você olhava no 3D, ele já tinha ele tinha uma visão tridimensional, né, só de olhar pra planta. E, a gente tá falando de uma área industrial ali, um pipe rack com diversas linhas, né, com diversas interferências. E o cara, assim, então, acho que a gente não teve essa passagem de bastão, né, porque a gente vai indo e a gente vai ter na troca, né, a gente vai ensinando um pouco, né, acho que a gente mais novos, né, vai ensinando um pouco da tecnologia, né, que a gente está mais habituado. Então é a mesma coisa a molecada vindo hoje em dia. Você olha, é impressionante, né, a facilidade que eles têm para manejar qualquer aplicação nova que tem, que às vezes a gente olha e trava, fala, nossa, mas como será que isso funciona? Eles já vêm, tipo, sabe, eles olham, é muito simples, né?
Então você tem essa troca, né? A gente vai trocando tecnicamente, né, com eles, e a gente não teve muito, né? Porque muita gente saiu da área, parou. As pessoas que, tipo assim, né, conseguiram, porque veio de uma época muito boa de engenharia também, né? Conseguiram, vamos dizer assim, fazer seu pé de meia, né? Falar, parei, chega também, vou me aposentar, porque tinha muita gente aposentada trabalhando também, né? Porque, as pessoas estavam ali, era muito conhecimento, o pessoal não queria largar também, entendeu? E conhecimento muito técnico, sabe? A pessoa fala, cara, esse cara aí já fez 10 unidades dessa em outras refinarias, a gente precisa dele, nem que for como um verificador, um consultor, a gente precisa da expertise dele, né? Então tinha bastante dessa parte. E aí, posterior a isso, aí deu 2014, 2015, a Improtec fechou. Aí foi bem quando foi 2016, né? E tinha o Rodrigo, aí o Márcio falou, vamos pra lá fazer BIM, Revit. Aí comecei a pesquisar tudo, falei, cara, BIM, Revit. Aí quando eu olhei, eu falei assim, mas é 3D, pô, daí é 3D, que é um novo software. Eu falei, é um novo software, aí vamos lá, vamos aprender. E aí conhecemos o Rodrigo, né? O Márcio e o Rodrigo já se conheciam há bastante tempo. A gente conhecia muita gente em comum, mas nunca tínhamos chegado a trabalhar junto ou a se encontrar em nenhuma das obras aí, né? E aí conheci ele e falou, cara, senta aí, vamos aprender, vê aí, Revit, tava eu e o Helder, né? Helder Batistel, que é filho do Márcio. Filho do Márcio. Irmão da minha mulher. Cunhado. Meu cunhado. Vulgo cunhado. Meu cunhado. E já tinha algumas pessoas lá também, né, Rodrigo, fazendo algumas coisas, mas o Rodrigo, cara, precisa de Revit, tudo, isso, BIM. Começou, né, deu um overview, né, do que ele já sabia de BIM, né, do que ele já tinha visto de informação, de mais ou menos como funcionava e o que eram as tendências, né, um pouquinho dali para frente que ele tinha visto no mercado. Então, cara, a gente precisa atacar isso daqui. E aí começamos, né? Aí comecei a aprender lá, falei, tranquilo, beleza, né? Tá baixando o Revit lá, tá, deu 2 dias, 2, 3 dias. Ele, então, já tem essa modelagem aqui para fazer. E não era uma casinha, tá? Era uma coisa bem mais complexa. Era uma casona. Ele só olhou para nós e falou assim, e aí, bora? Eu falei, bora, cara, estamos aqui. Não tem problema, mas era um estudo de um aeroporto só. Era um estudo de massa de um aeroporto. Seu segundo dia você vai modelar um aeroporto, Ele tá? não sabia Bem trabalhar nem tranquilo. com a volumetria do software. E eu assim, tá aqui o estudo. Exatamente. Não, ele veio com uma puta de uma apresentação, né, em PowerPoint, né? Vocês conseguem fazer para entregar um vídeo amanhã? Tipo, amanhã. Não foi amanhã. Foi, sei lá, uma semana. Uma semana. Uma semana. Sim, 5 dias, né? 7. E eles, deixa aí. Gente, é assim, hoje, você tem uma dúvida de qualquer coisa de um comando, você joga no YouTube. Você vai achar. Né? Na época, não. A gente penou. 2016? 2016, não, a gente penou. A apostila era assim, o que o botão faz, mas não um conjunto de botões. Eu vou deixar registrado aqui que eu conseguia fazer as coisas e ensinava pro Helder, né? Mas isso até hoje, né? Você é autodidata, aprendeu muito rápido. Isso até hoje. Não, autodidata não, mas eu acho que vai de encontro ao que a Raquel tava falando lá do AutoCAD, né? Cara, a gente fala assim, mexo com o AutoCAD igual eu na época, também mexo com o AutoCAD. Aí você chega... Só que assim, né? Você tem ali, dependendo da empresa que você tá, o segmento que você tá, cara, você vai usar às vezes 30% da ferramenta e só, você não vai usar mais. E aí você chega em outro lugar para trabalhar, o cara, mas você não faz isso daqui? Não, nem sabia que fazia. Existia. Nem sabia que era assim, mas o AutoCAD faz isso, faz isso aqui. Então, software tem muito. Você pega o Revit, qualquer um outro, se você olhar o tanto de botões, né? E o tanto de botões tem dentro dos botões, o tanto, sabe, de configurações que você faz, então, assim, é bem difícil. Tem gente que me fala assim, não, cara, eu domino Revit ou eu domino qualquer outro software, aplicação, é bem difícil, porque você tem muitas possibilidades ali dentro, né? Ainda mais falando de engenharia, né? Então, vai ter pessoas que vai usar pro propósito A, propósito B ou C, né? E se você está na sua empresa, se no seu dia a dia você não precisa usar o propósito B, você não vai saber mexer nessa parte. A gente tem uma classificação, né? Que ou a pessoa escolhe ser especialista, que eu particularmente acho que seria o melhor, você se tornar a referência melhor naquilo que existe dentro daquela sua formação, ou você ser um conhecedor, ser um consultor que sabe um pouco de cada, pode falar a respeito dentro do seu nicho. Mas hoje a grande dificuldade que a gente encontra é terem especialistas, né? Por quê? Porque parece que é uma tendência natural, até pela idade. É estranho falar sobre idade. Você falou assim, a molecada, os jovens, então... É estranho pra gente estar falando nisso, né? Porque a gente se considera mais novo, mas enfim. O pessoal que tá com... Dos mais velhos, a gente dos mais velhos, nós somos os mais novos. Tá certo. Beleza. Nós estamos no meio. Tudo ali, bem, eu aceito. Eles
tem uma tendência natural a aprender esse, eu quero aprender. Mas não é que aprendeu tudo. Não, já sei mexer nisso aqui, a hora que precisar eu me viro. E pula pro outro. Quando você vê, quantos currículos a gente recebe que você olha, qualificações, ou especializações, treinamentos. É uma página de software que a gente fala, nem conhecia. Nem conhecia. Eu nem sabia que isso aqui existe. E o cara fez. Exatamente. E aí você pergunta, o cara, não, eu sei mexer. Né? Você acha que é de outra área? Mas você foi um pouco disso. Mas hoje você tá expert. Sim. Não, já fui melhor já. Hoje se ele for não é operacional, mais o tem meu dia alguma. a A gente dia. vai conversar quando acabar o podcast. Então, Não, hoje operacional não. não. Hoje não é mais o meu dia a dia, mas eu acho que é bom, né? Porque te dá bagagem, né? Acho que até mesmo no começo fui trilhando, né? Sim, claro. Eu era o operacional da Cadibin, né? O único operacional. Era o único. Durante muito tempo eu fui bastante só o operacional da Cadibin. Gente, agora ele é chefe, tá? Só pra avisar vocês. Não, chefe não. Mas a gente vai subindo, né? Então, depois você começa, né, até aquilo, acho que é uma das transições mais difíceis, que é você delegar, né? Que isso é muito difícil. Você gerenciar o seu próprio tempo é muito fácil. Já é difícil, né? Mas é muito mais fácil do que você gerenciar a tarefa para os outros, né? Você delegar, você demandar. Aí a gente recai sobre aquele erro, né? De você vai falar assim, putz, mas eu fiz isso daqui desse jeito. E aí você cai naquele grande erro. Ou você pega e você faz e não dá o feedback para a pessoa, né? E aí isso é ruim, porque a pessoa não vai aprender. E você tem que tirar um pouco essa questão do espelho, né? Ninguém vai ser igual a você, né? Ninguém vai fazer da forma que você faz. Então você tem que ir instruindo. Enfim, isso é bem difícil, né? Acho que a parte técnica é a parte fácil. A questão de pessoas, essa parte é bem difícil. Esse desapego, acho que foi o principal desapego que eu tive nos últimos anos dentro da nossa estrutura, de back office principalmente, né? A Cadibin, quando foi crescendo, eu era o marketing, né? Eu era a Pamela, eu era a Raquel, eu dividia com você, eu fazia o comercial, você bate escanteio, cabeceia, comemora pro gol e vai correndo pro meio de campo. Sim. Que é o fluxo natural de toda empresa, né? Mas quando a gente olha para a gestão e pensa em crescimento, eu acho que a palavra-chave é delegar e confiar. Exato. Se você não delega e não confia, cara, você vai ficar daquele tamanho. E a gente não faz nada sozinho, né? A gente precisa de braços. Nunca. Aí você não escala, né? Porque você vai querer sempre que tudo passe pelo seu filtro, né? E aí tudo bem, né? Se você tem 1 projeto, 2 projetos, talvez você consiga. Mas se você almeja ter 10 projetos, você não consegue, entendeu? E aí começa a travar em você, entendeu? Exato. O Rodrigo sofreu bastante com isso, eu lembro. Bastante. Algumas coisas começaram... Como assim, já foi? Mas quem fez? Que hora? Eu não vi, né? Rodrigo. Eu sei, a primeira semana que eu entrei, eu fiz um post e aí ele... Mas como assim? Quem autorizou? Como assim postaram, gente? Eu lembro, acho que isso vai, Rodrigo, lá pra 2018, 2019. Aí o Rodrigo ainda fala, não, mas deixa eu ver os e-mails, deixa eu ver o projeto, como que ficou. Gente, e ainda olhava, ficou legal. E ainda a Pamela, você tá conosco há uns 8 meses, né? 8 meses? 3. Não. Pamela? 3. Não, desde dezembro. A gente tem junho, 6 meses. Começo do ano. Tem alguns meses conosco, certo? A Pamela fez 3 meses agora. Não, tem mais. Não faz mais tempo? Rodrigo. Parece que faz mais tempo. Né? Gente! Não, mas faz parte. Pra mim, parece que faz mais tempo. É só isso. Só. Meu. Pra mim, Parece parecia, meu pai juro. perguntando, quantos você tem, Raquel? Mas- Nossa, 20, filha? Não, pai, já fez Não, 32. não, pai, 32. Pra mim, já. parece que faz mais tempo, gente. É isso. Mas é que esse ano tá bem turbulento. A gente tá porque sofrendo passando por bullying mudança, ao vivo, né? né? Não, Chegamos, pelo já contrário, acaba. isso é bom. Isso é bom. Quando você iniciou conosco, e aconteceu e não só isso, aconteceu com a Raquel. Não, mas a proposta foi... Não, eu fiz aquilo que você... Nossa, mas eu não olhei. Então, E aí dá aquele tutuzinho do gente tá tipo, falando será que de tá do algo- jeito que eu faria, A gente né? tá falando de algo que acontece sobre Eu faço proposta delegar... muito melhor que você. Não, mas isso é graças a Deus. Graças Por a isso que Deus. você... A gente vai chegar na Raquel, porque, ó, a Vamos. gente acabou com, tipo... Então, assim, Mas o que não é aconteceu? A gente teve uma galera, né? E agora ele tem bastante gente abaixo dele. E com esse crescimento, a gente precisou aumentar o comercial que veio a Raquel, né? Isso, o fluxo foi mais ou menos esse mesmo. E Foi mais ou aí, menos esse. com a demanda, a Raquel veio. E a Raquel agora vai se apresentar. Muito bem, boa tarde. É pra falar bastante aqui, Raquel ó. Cabrelli. Ó, ela fala muito. Se ela não falar Gente, aqui, ela a gente fala vai muito, Pode falar beliscar palavrão? ela. Pode falar palavrão? Gabriel, a gente pode sair e que a gente volta com... Eu- Tô brincando, gente. Vamos lá, Raquel. É brincadeira, é Finaliza brincadeira. agora. Olha que eu não queria Ó, ela vir, nem hein? bebe água, ela tomou uns 4 copos aí. Mentira, sou uma pessoa muito hidratada. De cerveja é água, tá? Mas, enfim, vamos lá. Acho que o Rodrigo contou a primeira temporada da Cadibin.
O Tibu contou a segunda, né? E a primeira temporada dele, porque ele não contou quando que ele se tornou sócio. Não, mas aí a gente vai complementar. Aí são os spin-offs de cada um. Legal, legal. Mas da Cadibim você contou a primeira temporada, o Tibu Sim. contou a segunda, A e Raquel a a terceira temporada. Daqui pra frente a gente ainda tá na terceira temporada da Cadibim. Fora os pequenos percalços e spin-offs aí particulares de cada um que a gente teve aí ano passado, umas 3 microtemporadas. Faz parte. Ano passado teve umas 4 novelas, eu acho, dentro da história da Cadibim. Isso faz muito. É necessário. É o dia a dia, gente né? lida com gente, né? São pessoas. Dia a dia. Então, Mas vamos lá. conta aí, Kel. Eu sou arquiteta. Eu não vim dessa área dos meninos aí de PDMS, nada. Trabalhei com um monte de coisa, na verdade, antes de ser arquiteta, mas também trabalhei com vendas, né? Para a parte de... Trabalhei vendendo celular, vendi telefone fixo no telefone fixo. Eu ia te perguntar, conta o que você fez. Vendeu a mãe e comprou mais barato. Não, mas você trabalhou depois. sempre com várias coisas em vendas? Não, pera, vamos lá. Meu primeiro emprego foi telemarketing, receptivo da Claro. Nossa. Meu Deus. Por isso que você fala. Então, se ela não falar aqui, gente, já não fala em lugar nenhum. O meu segundo trabalho foi vendas, aí eu fui para a TIM. Trabalhava na TIM SA, fazendo vendas e resolvendo bucha, né? A gente tinha acesso lá aos sistemas para resolver os problemas de rede, né? O que foi? Eu falei, bucha. Bucha, tá certo. Pi. Não, tá certo. Bucha, faz parte. Toda empresa tem as buchas. Exato. Depois, eu fui para a TOTS, trabalhar como assistente administrativo receptivo de todas as buchas do administrativo, de todos os clientes e fornecedores da TOTS. Era legal também. Depois, eu fui para arquitetura. Nesse meio tempo, eu fiz engenharia também. Fiz um ano de Você chegou a fazer engenharia? Fiz um ano. Você não sabia? Eu tinha 17 anos, eu passei no meio do ano do terceiro ano ainda na faculdade. Aí, passei no final do ano de novo, minha mãe fez Mas não foi em São Paulo? Não, foi lá em Santa Catarina. Santa Catarina. A Raquel nem falou de onde ela veio. Santa Catarina. Você nasceu aqui, Raquel, não, São Paulo? Ninguém falou onde nasceu, é porque eu já me mudei pra Eu falei. caramba. Falou. Eu falei que nasci em Lorena. O Rodrigo falou que ele Sim. tinha até Falou o de onde ele porta-portão. nasceu? Não, Falou precisa. nada. É São Paulo mesmo. Não é São Paulo. São Paulo. Você não nasceu em São Paulo. Não fala assim de São Miguel. São Miguel. Não, nasci em Guarulhos. Você nasceu em Guarulhos? Guarulhos. Não, mas só fui nascer Mas em Guarulhos, na verdade. Edição assim, cortada, né? edição cortada. Os meus pais já moravam ali em São Miguel. Isso não vai Só que sair, ali em Gabriel. Não Guarulhos. corta isso. Aí tinha um hospitalzinho ali perto do Casteluche, ali na Ayrton Senna. Não sei se alguém já viu. E ali já é Guarulhos, já, né? Já Por é isso que eu Guarulhos, sou- Você nasceu- você tá Mas, falando. Ele tinha, a mãe dele tinha um pé Aqui é em São um e Paulo, outro que é pé em Guarulhos. outro. Então, pera lá. É, mas eu nunca morei em Guarulhos, A sua nem história nada. de São Miguel é pela vida que você teve lá. Você cresceu lá. Não, na Mas ver- não, então. nascimento é Guarulhos. Então, A eu nasci em certidão de Guarulhos, mas- nascimento. Eu tá? nasci na saúde. Não, mas na verdade eu Morava cresci em Guararema. Eu cresci meio que no Guararema. interior, por causa que o meu pai trabalhava na Papel Simão, né? Votorantim, Tá. antiga Papel Simão, e era em Jacareí. Então a gente morava em São Paulo, começou a ficar, sabe? Aí o pessoal de lá falou: tem uma cidadezinha, Guararema, e a gente acabou mudando pra lá porque meu pai trabalhava lá. Então Guararema eu fiquei é até legal. meus 8 anos, acho que 8 ou 9 anos de idade, por aí. Eu morava em Guararema, né? Porque meu pai trabalhava por lá. Por isso que quando eu falo de ir pra Guararema, você fala, vai, é legal, é legal. Legal, legal. Guararema, eu gosto. Nem sei onde é. Guararema? Pertinho. Passando 40 São km, Paulo. eu acho. É. Ah, não é longe, não. sei. Não. É. Enfim, tem muita gente que acha que eu nasci em Santa Catarina. Não, eu nasci aqui, Itaquera, cidade Foi líder, importada. Rua do Cádmio, 44. Acho que eu morei lá até uns 8 anos. Depois fui morar no Tatuapé. Depois eu fui morar em Moema. Depois eu fui morar em Santa Catarina. Aí Depois você eu viu que ela foi voltei pra ficando São rica, né, Paulo. gente? Ela Papai Zona foi ganhando Leste, dinheiro. entendeu? Então, meu pai sempre trabalhou na Berrine, que é onde a gente está agora. É agora, né? a gente tá agora. Imagina o cara sair de Itaquera para ir para Berrine, para chegar 8 horas, que na época se entrava 8 horas no trabalho, né? E não tinha trem Mas não tinha. antigamente. Não, ele ia de carro, Não, tudo bem. não, Ele ia de golzinho assim. branco, chaleira, mas imagina, você vem de Santana, Zona Norte. Imagina o cara vindo lá, meu. Não, ele gasta uma hora. É depois do Tatuapé. Você tá pisando no meu? Não tô não. E então ele veio ganhando a vida e veio vindo para perto do trabalho, né? Igual eu venho fazendo. É que existia bastante cidade dormitório, né? Que a galera ia mais para dormir, porque trabalhava em outro lugar. E aí foi, né, crescendo e Exato. virando...
Mas, na verdade, meu pai é louco. Ele foi vendendo casa e comprando casa. Quem fazia os documentos geralmente era eu. Não, isso é visionário. Isso é bom. Empreendedor. Deve ter ganho dinheiro, deve ter perdido muito. Mas ganhou. Acho que não perdeu, Então, não. O imóvel só valoriza, né? Sim, sim. A gente acabou mudando para Santa Catarina, porque meu pai sofreu um sequestro relâmpago aqui em São Paulo, em 99, acho que foi. Caramba. Deu uma bela traumatizada nele, assim. Ele não... E é mais tranquilo lá? Tipo... sim, uma cidade de 500 mil habitantes. Há 15 anos tem 500 mil habitantes lá. Acho que eles legal. ficam chutando gente para fora da cidade. Pra não Ou o deixar povo crescer volta muito. por causa do frio. É. No inverno eles Controle. voltam pra cá, porque não dá. Controle populacional. Meu pai é de TI, meu pai trabalhava na DataSul, na TOTS, que hoje é TOTS, né? E a Joinville, Santa Catarina, tem a nave-mãe da DataSul lá, né? A sede é lá. Então, a gente acabou indo morar em Santa Catarina mais por essa coisa de segurança. Aí a gente ficou 4 anos lá. Aí eu fiz, a primeiro ano de engenharia eu fiz lá, que foi quando eu me formei na escola. Aí não gostei, larguei. Minha mãe falou, não, mas termina. Eu falei, já tomei pau em 3 matérias. Já termina a engenharia, que tem gente que tá há 10 anos fazendo engenharia. Mas Meu assim, irmão termina, fez que é bem 10 anos facinho. e ele gostava. Imagina, eu não tinha gostado. Eu falei, não. Enfim. Aí eu larguei. Acho que eu fiquei 1 ano sem estudar. Meus pais separaram, eu vim para São Paulo. Fiquei 1 ano e meio aqui. Comecei arquitetura na Belas Artes. Meu pai foi mandado embora da DataSul. A gente voltou para Joinville. Eu fiquei mais uns 4 anos lá. E aí a gente chegou aonde a vida de todo mundo mudou aqui, mais ou menos. Né? 2013 eu tinha um emprego legal numa construtora. Estava estudando ainda. 2014 já deu uma diminuída nas obras. Aí eu fui mandada embora. Aí eu nunca mais arrumei emprego CLT, eu já era CLT. É que eu acho que foi onde o mercado imobiliário deu uma... Em 2008, 2009, ele cresceu muito e em 2015 ele deu uma caída, né? Exato. E aí, mas não só imobiliário, a questão da Petrobras aí acho que atrapalhou a vida de todo mundo, né? Foi. O mercado como um todo. Foi o mercado todinho. Todinho. Né? Então, se a empresa naquela época estava com 7 prédios para lançar, as 50 pessoas que ele tinha dentro do escritório virou 10. Né? Então, tudo que ele tinha crescido nos últimos anos, ele voltou àquela formação original. Né? Ficou enxuto, né? A equipe. Parou de fazer obras e abriu... Eu acho que ele abriu operação judicial. Não tenho certeza se é fofoca ou não. Mas eu acho que ele abriu, sim. Ele tinha todas as obras com seguro, né? Mas, mesmo assim, eu acho que a empresa ainda está aberta, mas já não é mais a mesma... acho que eles não voltaram também que tinham. Você estudou de 2014? Ixi, eu estudei arquitetura de 2009 a 2016. 2009, porque 2016. Eu fiz então você pegou o comecinho, onde todo mundo começou a falar de BIM. Vamos lá. E na tua faculdade, na Belas Artes, tinha? Falava BIM? Falavam? Já se falava, Já assim, se mas falava. muito no ArchiCAD, sabia? O pessoal de arquitetura queria usar o ArchiCAD porque é mais fácil, porque é mais não sei o quê. Que parece que é muito mais... sai e aí eu não corte tô falando como automático, era arquiteto, mais nessa coisa do projeto do preguiçoso, né? A gente queria dar velocidade nas coisas. Na verdade, falando de ArchiCAD, parece que é a fluidez dele. Eu nunca usei a ferramenta, para falar a verdade. Eu acabei indo pro SketchUp, para pegar algum 3D. Se entrar nessa seara também aqui, a gente vai longe no assunto. O SketchUp está entrando no BIM agora também, aliás. É uma coisa também, que a gente tem a profissionalização. Tem a investigar exatamente. como poder usar. Mas aí foi isso. Eu me formei em abril de 2016. Então, acho que foi no pior momento que tinha ali. Aí comecei a procurar emprego, perdi meu estágio, verdade, porque não tinha... Eu teria chorado. Se eu tivesse me formando em 2016, eu chorava. Foi onde a gente... Eu vou contar essa temporada da minha parte. Foi onde a gente fechou o primeiro escritório. E aí eu estava lá em Joinville. Joinville não tem nada. Sim, mas vocês viram que ele pulou essa parte de mercado de trabalho. Sim, vamos pular. Depois eu vou falar. Depois a gente faz os piores momentos. Tem. Os piores momentos. E aí meu pai queria que eu fizesse um curso de podologia na época. Ele vai fazer outra coisa da sua vida. Eu falei, caramba, pai, me dá um ano aí. Ele, calma. Você fez 6 anos de faculdade para ir trabalhar de vendedora. Eu trabalhava de vendedora de loja de imóveis. Trabalhei em várias. Enquanto eu não tinha algo assim fixo, muito tempo trabalhei como vendedora de imóveis planejados. Que também não tem problema nenhum, né? Não tem problema nenhum. Mas o meu pai, uma pessoa tinha uma um pouco cobrança mais antiga, falava, poxa,
Ele não fez faculdade. Aí a filha dele faz faculdade, vai trabalhar de vendedora. Ah, tá. Aí ele falou, poxa... É que precisava, você né? almeja, tipo, fez faculdade, vai ter um emprego bom, vai ganhar, E né? não é garantia, né? Não é. Zero. E eles, Zero, assim, na verdade. Exato, nenhum. Nada. Eu falei, pai, dá mais um... Mas, enfim, eu acabei decidindo mudar para São Paulo. Eu tava morando lá em Santa Catarina. Falei, bom, vou para São Paulo, vim com uma passagem de ida e uma de volta comprada. Falei, vou me cadastrar aqui na Cato. Se eu arrumar um emprego, eu fico. Né? Se eu não arrumar um emprego, eu vou embora. Porque eu vim para cá no Carnaval de 2017. Acho que foi isso. Passei o ano de 2016 lá injuriada. Carnaval bem a cara da Raquel, vim no carnaval. Vai né, vir no gente? carnaval sua cara, Raquel. Por quê? Não, é outro episódio É, isso. deixa Pra lá. abaixo. Eu vou pôr os piores, vou pôr os piores momentos momentos. também. Seu. Chegou. Seu. Seu. Chegando. 2 horas não dá conta. 2 horas não dá. Não dá, A gente vai não ter dá. que. 2 horas. É, Aí você chegou. vim aqui, arrumei um emprego. Onde que eu arrumei um emprego? Uma loja de móveis. Foi. Mas assim, vamos lá. Acho que eu fiquei uns 3 meses. Depois, aí foi bom. Aí já... Falei, já foi bem mais... Ainda pensei assim, né? Se lá em Santa Catarina, que eu conheço todo mundo da cidade, eu não estava arrumando emprego, eu cheguei aqui em 1 mês, eu estava empregado. Por mais que seja esse um emprego assim, assado, aí na área, não é na área. Mas era algo que eu já sabia fazer, Sim. que eu gosto de fazer, que eu fui atrás e... Sim. E aí, acabei ficando aqui. Trabalhei nessa loja um tempo, depois eu fui para um outro escritório de arquitetura que eu trabalhava antes de estar aqui. Fui mandada embora na pandemia, e aí sim... Como você ficou conhecendo o Rodrigo? Como Na, soube a na- vaga? na- na verdade, se você quiser falar o nome, de onde você, não tem, Raquel, não tem problema algum, tá? Ah, não quero. Fique à vontade, tá? Não. Aqui a gente tá aqui em papo aberto. Não. Você passou nesse escritório de arquitetura. E o que você fazia lá? Primeiro eu entrei... Bom, vamos lá. Antes de entrar nesse escritório de arquitetura, eu trabalhei numa rede de TV gospel. Fiz 6 meses lá de cenografia. Cara dela. Sim, fiz mesmo. Imagina. Vou deixar gravado aqui, que Mas tem o que- gente que não o que- acredita, mas eu tenho o Então crachá tá. de lá. Você trabalhou numa rede de TV, Não é só TV, é gospel. é gospel. Eu fazia parte de cenografia de programas e de eventos. Mas então, vamos lá. Isso, queira ou não, a sua bagagem técnica te colocou ali porque você tinha... Pô, você sabia como as coisas funcionavam. Antes disso, também, trabalhei 1 ano no escritório aqui em Carapicuíba, que fazia stand e Aí. montava... A gente fazia reformas de escritório e stand. Ou seja, você Então- estava namorando a tua área. Eu trabalhei bastante com projetos enquanto estagiária, que acho que é o mais Pois é. comum, né? Depois de formada, eu fui um pouco mais para campo. Na construtora eu não cheguei a pegar nada em obra, não. Eu fui trabalhar em campo mais como formada mesmo. Aí peguei essa parte de stands para fazer, peguei alguns projetos por conta também, que sai aquela... Mas que é super importante para o seu amadurecimento Sim. como com a visão de negócio. Exatamente. A parte de reforma de escritório também fui eu que fiz, nesse escritório que eu estava. Então, acho que eu fiz... Lá eu fazia um pouquinho de tudo. Fazia os projetos, depois ia lá executar. Então, era legal ver que a culpa era sempre minha, né? Não tinha ninguém para conferir, mas também não tinha Exato. ninguém para pôr a Tem culpa. ninguém pra Fui eu que fiz apontar o o lado. projeto, né? Fui eu que fui lá montar, e fui eu que fui lá entregar. Então, se tiver errado, era eu e eu, né? Isso acho que foi interessante de ver que, às vezes, você ferra você mesmo assim. Aliás, vou contar um dos... A gente estava falando dos inesquecíveis, né? Sim. Numa dessas empresas aí, a gente estava fazendo a reforma de um escritório. Acho que eu fiz a pior cagada que eu já fiz na Na profissão. Acho que foi lá. A gente foi ver os escritórios para o meu cliente alugar. E era num prédio comercial. E eu presumi que as paredes eram de gesso. Prédio comercial, parede de gesso. Chegou lá no dia com a caçamba para tirar... Entulho. Para tirar entulho, era tudo parede de tijolo. Demorou uns 5 dias a mais do que eu pensei. Os caras tudo cansados. Eu falei, meu Deus, por que eu não fiz assim, ó? Na parede, Pra só saber uma vez. Eu dar sempre igual, passo a mão, Só pra... Não, cheguei lá, tive que alugar mais 3 caçambas para tirar todos os tijolos. Você nunca mais Os esqueceu. caras tudo me xingando. Você nunca mais esqueceu. Nunca mais eu Nunca vou num mais. lugar e eu não vou passar a Até mão na hoje ela tem um parede. toque, ela chega no Ela chega e bate. Ele começa a bate bater. nas paredes. Mas o erro é Mas pra um erro isso. ridículo, Pra você aprender, traumatiza e não faz mais, Foi um né? erro- Faz parte. E foi um erro meu. Eu fui lá visitar na hora de alugar e não pergunto, presumi. Eu presumi que era
Isso. Mas eu quero saber como você conheceu o Rodrigo, como você chegou na Cadbin. Cadbin. Exatamente. Depois que eu saí da Camp, a empresa que eu falei que o Rodrigo estava Sim, falando para sim. eu falar o nome, eu trabalhei 1 ano e pouco na Camp. Que é o mais pertinho. Eu entrei lá na área técnica, na parte de passar levantamento, CAD a limpo, no trabalho do Santander. A gente tinha pego um projeto do Santander. Depois eu fui para a parte de projetos desse mesmo trabalho. Depois eu fui para a parte de gerenciamento de obra. Peguei algumas para fazer, que era de final de semana. Você fechava a agência na sexta e entregava na segunda. E entrava então, com um multirão para poder... assim como o Tibu falou, não tem horas. Eu não posso esperar segunda-feira. Sim, é muito... Vou resolver agora. O que está faltando? É agora. Eu tenho 3 dias para entregar a agência de volta. Né? Tem que dar certo. Não tem a opção de falar, depois a gente vê. Né? A gente lá na Improtec, a gente trabalhou do outro lado na parte de projeto. E era uma coisa assim mesmo. Às vezes você era entregar uma agência... Começava de manhã, tinha que entregar à tarde. No outro dia tinha mais 2 para entregar. No outro dia mais 3. O cronograma é muito apertado. É insano, né? É insano. Trabalhar com essa parte de reforma é insano. A revitalização da pista de Guarulhos que a gente fez com o BIM. A gente tinha que entrar meia-noite com um camburão de carro e desmontar tudo que tinha na pista para poder fazer a revitalização dela, passar as máquinas, colocar a aplicação de massa, de cimento, de massa asfáltica. E 4 horas, 4h30, começava a montar a parte elétrica da pista, os sinalizadores, para 6 horas o primeiro avião pousar. Então, não tem margem. Aconteceu uma coisinha ali, se vira. Insano. Se vira. É cronometrado. Só com cronômetro assim, e a gente foi fazer uma simulação, né, para ver onde a gente poderia ter mais ganho, né? Com 4D, com a simulação de planejamento. 4D. E tivemos. Muito provavelmente crianças, né? 2 crianças. O dia que entrou, por causa que eles fazem um comboio, né? E, é cronometrado mesmo. Quando o cara falou assim, vai entrar... Não me lembro o horário corretamente. Vai assim, era meia-noite. A gente vai entrar Tocava na pista, uma era tipo assim, 12:03. Aí você... 12:03. Quem entra 12:03? Aí ele montou o comboio, a hora que deu 12:03, as sirenes começou a ligar, os caras, vai, o Rodrigo, caramba, meia-noite, veio o último, passou o cargueiro, era o último. Passa lá meia-noite pra ver se eles não te atropelam. Não, passou um cargueiro meia-noite, 12:03, sai correndo, parecia Velozes e Furiosos. E a gente na caçamba dos carros. Vambora. Mas enfim, Raquel, e aí você trabalhou... Mas nesse escritório de arquitetura você trabalhou no comercial também? Calma, vou chegar lá. Eu fiz acho que umas 5 posições lá. Eu gostava disso, essa flexibilidade lá de... Eu nunca gostei de ficar muito tempo no mesmo cargo, então foi legal eu participar de várias partes. Depois dos gerenciamentos, eu fiz a parte de gerenciamento de pagamentos de fornecedores. Eram 600 agências, então tinha 5 fornecedores por agência. Então eu tinha, zilhões de pagamentos aí para fazer. A maioria era em 2 vezes que tinha que fazer, e o sistema deles ainda tem que fazer um pagamento e uma confirmação do pagamento depois. Né? Então você põe a ordem lá, enfim. Fiz esse controle aí de pagamentos para eles e depois abriram... Estava contando essa história, acho que ontem ainda, para a Bárbara. Abriram um programa de aproveitamento interno na empresa para encontrar alguém para ir para o comercial. Porque eles já tinham colocado algumas pessoas lá e não tinha dado certo. E aí eu falei, eu vou me inscrever. E eu falei, mó animada que eu queria me inscrever. E todo mundo fez assim, vai, Raquel, vai. Quantos anos você tinha nessa época, você lembra? 28. 28? 28, eu acho. 28, 29. Eu estou pontuando algumas coisas 29. Durante as nossas falas, porque tem uma coisa que eu quero passar como um resumo, acho que de todo mundo, que são situações que todos nós passamos e que passa despercebido na vida de muita gente que está no mercado, que está começando, ou que nem imagina o que pode acontecer. E eu faço, você estava com quantos anos? Eu estou perguntando assim, proposital, tá? Não é só por curiosidade, não. Entender todo o processo, né? Que todo mundo passa pelo processo. Todo mundo passa por esse processo. Fala, mas foi do nada, aconteceu? Não foi do nada. Foram diversas experiências que assim me trouxeram aqui. Eu trabalhei várias vezes no comercial, não era algo que eu gostava muito, mas acho que é porque o produto que eu estava ali vendendo não era tão... Celular, não. Celular eu gostava de vender. Mas agora, o emprego que eu falei que eu tive de vender... internet de telefone fixo, ligando em telefone fixo, aquilo é uma desgraça. É que esse ativo do telefone é ruim, né? Porque a pessoa não está receptiva, eu ela não quer... adoro falar no telefone, mas acho que aquilo também não tinha muito a ver comigo, né? E a pessoa realmente não está
Não tá tá... segmentado aquele Não. lead ali para você entrar em contato, né? Mas, enfim, o interessante desse programa de aproveitamento interno que eles abriram é que ninguém se inscreveu. Ninguém. Só eu. Eu falei, porra, vou ganhar de WO. Queria que alguém entrasse pra ver se eu tinha ganhado mesmo, né? E todo mundo que eu falava assim, não vai, Raquel, vai, que senão vai que ela escolhe alguém aqui. Aleatório. Vai que ela puxa alguém do nada. Você, ó, vem você. Comigo não morreu. Eu falava, gente, mas o que tem? É legal, né? Não, falar com o cliente, Deus me livre. Eu falei, mas, gente, como é que vocês vão viver? Você tem que falar com as pessoas, não né? querem. Todas, mas a maioria não quer. Pessoal de área técnica Mas é porque o comercial é muito não quer falar com o cliente. pessoal. Assim, a pessoa tem que ter muito dom. Não é todo mundo que pode chegar ali e vender. Eu acredito muito mas não que a só pessoa vender, nasce um com cargo essa... de gestão também Mas- requer você ter Sim. um jogo de cintura para conversar, né? Mas vocês querem ver uma coisa, assim? Vou viajar aqui agora, filosofar. O que é o ato de vender? Da gente falar que algo que é bom pode fazer a diferença na vida de alguém. Sim. Ou você despertar o interesse em algo que... eu não quero um tênis. Mas se de repente eu passar na frente de uma loja e algum vendedor conseguir mostrar valor naquilo, por que a gente compra? É basicamente por impulso ou porque a gente viu o valor. Só que os melhores vendedores são aqueles que são muito informais e transparentes. E as pessoas normalmente têm um poder de persuasão, né? O que ele faz? Ele entende a sua necessidade e te oferece o que de fato você precisa. Mostra valor. Então, assim, você vai precisar gostar daquilo, Sim. né? Ter uma aptidão para chegar até as pessoas. Tem gente que é muito tímido, tem gente que não fala tão bem com outras pessoas que não conhecem. Muitas Então, acho que vezes tem o cliente muito... ele não sabe dizer o que ele quer, né? Acho que o mais importante Essa para nós é clássica. Então, mas Não, é o bom você saber o vendedor bom, ele ele precisa. tira o que o cara quer sem precisar perguntar o que você quer. Ele vai conversando. E em algum momento, no mercado imobiliário tem muito disso, né? Que você fala assim, quantos filhos você tem? Você vai tentando entender a vida, como é a vida da pessoa, para oferecer o produto que encaixa dentro da realidade dele. Então, mais ou menos esse é o segredo do bom vendedor, né? Ele conseguir tirar da pessoa o que ela precisa, sem que precise perguntar o que você está fazendo aqui. Mas às vezes o que você pergunte diretamente, às vezes ele fala, eu preciso de um copo resistente, assim. Aí você fala, beleza, é uma caneca que você quer? Não era um copo, ele quer uma caneca. E ele não sabe falar, dizer o que ele quer. exatamente. Aí você vai lá, oferece o copo, não, mas se eu pôr café aqui, então não é um copo que você quer, né, cara? Você quer uma caneca, né? Mas ele não sabe, às vezes ele não sabe bem dizer o que ele quer. E você descobriu que você era muito boa nesse... Então, a parte de vendas para pessoa física, essa parte de venda de planejamento de imóveis planejados, eu não fui muito bem, não, para falar a verdade, Não. viu? As últimas experiências, também acho que é tudo um crescimento, né? As minhas primeiras experiências foram bem ruins. As minhas últimas experiências foram muito boas. Rapidamente eu vendi bem. Mas isso não estava vinculado à tua idade e teu amadurecimento como Raquel Pessoa? Não sei. Ou não a sei. empresa, de fato, que você trabalhava. Porque acreditar no produto que você está vendendo faz diferença para ter Há sucesso. 8 anos atrás, a maneira... para mim é algo muito mais simples, assim. Porque você fala naturalmente. E porque eu sei do que eu tô falando. Então, Exatamente. porque é isso. É uma me coisa que formei você na entende, que você gosta. Você consegue ser transparente. Primeiro, Exato. no que você vai passar de informação, na tua percepção de necessidade. Sim. E eu acho que a gente tem muito isso, da gente chegar e falar assim, olha, você não está precisando de um galão de 20 litros, você precisa de um squeeze. Exato. É a melhor venda que tem, é quando você é transparente em todos os aspectos. Por mais que você iria ganhar muito mais vendendo uma coisa mais cara, Quem né? comprar o squeeze nunca mais esquece de você. Sim, porque Isso ele é fato. entendeu a sua preocupação com Exato. o que você vai entregar, né? Você Não fez a venda e fazer fidelizou sua o cliente comissão. ali pela Exatamente. forma que você... Exato. Não quis só empurrar o mais caro. pra Não, ele, né? não, exato. É que você vai vender uma vez, se você vender assim, né? Se você vender direito, você vende Você várias vende. vezes. Então, eu tomo um cuidado com essa palavra persuasão, porque eu acho que a gente, na verdade, tem que ter conexão. Eu Sim. tenho que me conectar com o que está chegando de necessidade e falar, rapaz, você não precisa de uma Ferrari, não. Você pode ter um Fusquinha. Ou vice-versa. O cara imaginar que ele precisa de uma Ferrari, querer de um Fusquinha, e a gente fala, não, é muito mais do que isso. Não é tão simples assim. E acontece muito isso, né? Tipo, muito. O cliente tem algumas memes, algumas imagens que o cara quer um balanço
Ah, essa é clássica do TI também, tem um né? Já é uma balanço coisa que anda há e muito sai tempo uma aí. corda com um pneu, né? A gente tem muito as duas vertentes, né? Tem gente Sim. que chega com uma coisa muito estruturada do que quer, que você fala, caramba, o cara... Sabe o E aí que, você sabe o que tá olha falando. e você começa a conversar um pouco, cara, Onde cara, foi mas que o pra cara- que você precisa disso, né? É. Sabe, é só pra ter. Aonde você vai ter o retorno desse investimento, né? Você não chega, né, nessa parte dentro, né, do seu produto final, você nem chega nisso. Pra que você quer? E como chega ao contrário também. Não, eu quero uma coisa simples aí, a gente tá imaginando 2 semanas. Você olha assim, Leva você- 4 meses, gente. O que você ia falar? Nosso amigo Ademar, ele fez aquele projeto em qual ferramenta que era? E conseguiu passar, né? Ele fez no Visio. No Visio. Ele fez no Igual Visio. executivo. O Ademar é Grande amigo. um coordenador de uma empresa multinacional, acho que não convém falar. Gente, ele fez o projeto mesmo, era um projeto No dia de ele básico. apresentar a proposta Ele pra gente. mostrou Tá pronto no isso aqui. Visio. É. Ele falou, não, é o que eu sei fazer, eu fiz. Falou assim, eu fui Projeto fazendo pronto. aqui. E assim, a gente olhava, não dava pra saber se era no AutoCAD, se era no Não, MacroStation. estava Ele ótimo. fez no Visio, um software, né, de desenho, de esquemático. Sim, é. E era um detalhado. Moeu no trabalho, numa ferramenta Tava que não... bom? Tava ótimo, Tava é isso que a gente bom. tá falando. Tava melhor que muito projeto. É, muito mais. O que faltava pra gente fazer ficaria pouco, porque ele já tinha feito Ele tanto detalhou pra tanto. nos entregar pra gente fazer a proposta. A gente era ficou algo com medo. nada Que inclusive, vou fazer um comentário. O nível da nossa engenharia nacional é absurdamente mais detalhada de praticamente qualquer. E eu posso estar sendo muito, muito otimista, porque a gente não conhece todos os detalhamentos de projeto do mundo, mas de todos aqueles que nós conhecemos na América do Norte, na Europa, e na Ásia também, que a gente pegou alguns projetos chineses, socorro. É, os O que brasileiro, nós tivemos acessos não foram muito legais. a proporção é cada 100 documentos que são feitos lá fora para um projeto, nós detalhamos 500. A gente sempre acha que a gente é ruim aqui, mas a gente é muito bom. O brasileiro detalha muito. E exatamente por isso, o BIM, não só no Brasil, ele é tão importante na extração de documentação e está mudando a forma de outros países olharem para a extração de documentos e falar, caramba, eu não precisava tirar 5 pranchas, ele tirava uma, ele tira 5 agora. Por quê? Porque ele para de focar na obra e começa a focar mais no projeto. Ele não espera para resolver na hora, ele faz antes. Né? Ele faz antes. Mas senão a gente vai eu vou entrar em vamos lá, 5 episódios falar aqui. do BIM, ó, vamos lá. Quando eu estava em 2007, que foi quando eu entrei na primeiro ano de engenharia, eu falava para um amigo meu, ele até uma vez ligou para a gente, lembra? Que eu queria trabalhar com BIM, eu queria implantar BIM. Eu falava isso porque meu pai era de TI, meu pai falava, Raquel, escolhe algo de Inovador, ponta. que, Escolhe né? alguma coisa de Tecnologia. ponta, tecnologia. Vamos lá. Meu pai queria que eu tivesse feito TI e eu não fiz porque eu não queria ficar na frente do computador o dia inteiro. Ai, que burra. Ah, mas TI acho A que gente ficou é- muito vago na cabeça a gente de é que- muita gente por muito tempo, né? Hoje em dia você fala, a gente Você tem generaliza especialização, TI, né? né? Só que, cara, se você começa a abrir a árvore aí hoje em dia, né? Ainda mais tem com essas N fintechs coisas. que a gente tem, cara, é muito, né? É, vamos lá. Eu não, brinco mas- até com a Natália, né? Às vezes você olha, ela começa a falar, né? Como ela hoje está numa área, né? Ela trabalha num banco. Né? Técnica não, né? Tech, num banco. E aí ela começa a falar o nome das profissões e fala assim, meu, eu até zoou, você falou da Cata, eu falei assim, meu, não existe nenhuma profissão dessa na Cata, não tem nem como pesquisar. caras Não tem como sabem nem pesquisar. quem é. Tudo novo. Eu falei assim, isso daí não existe, não. É verdade, é verdade. Mas, Cal, quando você chegou na CAD-BIM, você já sabia de BIM? Você já Nada. Mas quem te Nada, indicou? Nada. Calma. Vamos lá. Se não falar, ela vai ficar brava. Não, eu vou dar os méritos, sim. O que eu estava falando? Do BIM. Do BIM. Em 2007, eu já tinha escutado falar do BIM, da ferramenta, do Revit, das informações que você poderia inserir no modelo, enfim. Mas eu não tive a oportunidade de ter contato, né? Eu não sei... Principalmente, não sei se tem alguma diferença de São Paulo para o interior. Acho que tem, sim. De proximidade com tecnologias, né? E eu aprendi o CAD na faculdade. Eu acho que eu fui ter um cursinho de Revit quando eu estava no último ano, lá em 2014, que foi o penúltimo ano, na verdade. Que falaram, tem uma ferramenta nova aqui, gente, ó, esse negócio aqui. E aí me deram um cursinho de Revit, assim, ó, isso aqui, isso aqui. Eu acho que o curso que eu tive de GIS foi bem mais específico, bem mais detalhado do que o que eu tive de Revit na faculdade. Acho que foi só uma coisa assim, ó,
tá na moda agora e a gente vai ter que pôr aqui no... Tá na grade curricular. Não, eles acho que eles inseriram depois, na verdade. Era uma optativa que você podia fazer, que quase todo mundo fez, porque não tinha feito durante o curso nada relativo a essa ferramenta. Né? Então, quando eu me formei, eu já era muito boa no CAD, e aí eu já não tive como voltar atrás, assim, então não tive essa oportunidade, né? Acabou que as coisas levaram de outra forma. Acabou que eu saí da área de projeto e fui para obra. Peguei essas obras de stand, que acho que também hoje ainda não faz muito sentido você fazer em Revit reforma de salão de cabeleireiro. Projetos conceituais de arquitetura, ainda não vejo se é... Talvez se eu soubesse fazer no Revit, eu teria feito, sim. Mas É muito pela habilidade, né? eu não vou pegar por exemplo, as agências do Santander estão todas em CAD. Certo? Como é que a gente vai passar para... Os passivos, Como né? é que a gente vai passar para o Revit tudo isso, entendeu? Vai ser aos poucos? Então... Dependendo da evolução, dos retrofits dessas agências, né? Quando eu entrei na CAD-BIM, o Rodrigo perguntou se eu sabia de Revit. Eu falei, um pouco. Já ouvi falar. Mas era bem pouco. Mas eu achei bem pouco. Bem pouco. Eu achei que eu sabia mais ou assim, menos. Um pouco. E eu Aí ele sabia... falou, bom, ela deve manjar um pouco. Nada, Não, era um pouco. Pouco mesmo. Pouco assim. mesmo, Que, na verdade, não era determinante, mas Não, era importante, né? Sim. Acho que aprendi o suficiente para estar sabendo falar aqui com vocês também. Né? O que eu não sei, eu pergunto para o Tibu. Mas quando eu entrei na CAD-BIM foi o seguinte, eu tinha perdido meu emprego em maio de 2020, que foi na pandemia e que estava todo mundo em casa. E aí eu fui dar feliz aniversário para uma amiga minha, que é a Charlene, que trabalhou comigo na Kemp também, nessa empresa. E a Charlene já trabalhava na CAD-BIM. A Charlene já trabalhava na CAD-BIM. Ela tinha saído da Kemp no final do ano passado. Por coincidência, a Charlene é de Lorena. É verdade. Eu sou de Lorena e eu só fiquei... Tanto que eu não entrevistei... Eu só contratei porque ela era de Lorena, né? O Paulo Tibuc fez a entrevista, contratou, e eu só fiquei sabendo quando ela já estava trabalhando conosco. Então foi uma coincidência e foi através dela, né? Sim, legal, né? E aí eu dei parabéns para ela, feliz aniversário. Dela, como é que estão as coisas na Kemp? Eu falei, eu saí da Kemp. Dela, estão procurando um analista comercial aqui na empresa que eu trabalho, manda seu currículo. Aí eu mandei meu currículo, aí ele me chamou para fazer uma entrevista. Olha o erro. Aí eu fiz uma entrevista online primeiro, né? Acho que foi bem a parte mais preocupante ali que a gente estava da pandemia, né? Era julho de 2020. E essa conversa acho que foi lá pelo dia... Eu não vou falar que só teve você, porque teve mais gente na... Então assim, você realmente ganhou dessa vez. Eu ganhei de WO. Mas eu fiquei tempo suficiente para saber que não deu errado lá também. Eu não fui demitida com 3 meses, não. Eu fiquei mais tempo. E... Você foi fazer entrevista? Fui fazer entrevista. Pessoalmente? Pessoalmente. Primeiro eu fiz uma entrevista online. Rodrigo me entrevistou, Tibu entrou no final. Falou, e tal coisa, Rodrigo? Já falei. E tal coisa? Já falei. Então tá bom. Gente, tchau, obrigada. Então tá, tchau. Falei, esse cara aí sabe de nada, quem é esse louco aí? Nossa, mas foi mesmo. Mas o Tibu já era sócio? Já. O Tibu já era sócio. Aí fui fazer uma entrevista pessoalmente na CAD-BIM. Foi rápida. Acho que foi bem rápido o dia que eu vim pessoalmente. Foi super rápido. Eu fiz algumas perguntas. O Rodrigo estava tendo uns problemas pessoais aquele dia. Eu estava tendo uns problemas fisiológicos. Gente, aquele dia foi assim, péssimo. Piriri. Você estava nervosa, não foi? Não, você tinha... Enfim. Não, eu caí na ideia burra de... Meu avô me deu uma mão depois da janta para eu comer. E a entrevista era no outro dia, 10 horas, 9h30. O mais legal é você contando isso. Porque eu achei que você não ia contar isso. Você perguntou. Mas eu achei que você não ia contar. Cheguei lá na CAD-BIM, sentei lá dentro. Aí vi a Tati, né? Eu nunca tinha visto a Tati. Oi, Tati. Beijo, Tati. Nossa, você falou bom dia pra ela? Falei. Oi, tudo bem, tudo bem. Onde tem um banheiro aqui? Lavar a Raquel. Antes da entrevista? Antes da entrevista. Eu cheguei atrasado. Isso foi muito bom, né? Isso era o Rodrigo sendo o Rodrigo, ele demorou pra me atender. É igual no meu primeiro dia, que eu cheguei lá e ele ainda nem tava. Não, nem tava lá. Nessa época ainda, eu chegava no escritório 8h30, eu tinha que ficar lá na porta, às vezes, esperando. Aí eu parei de cedo, porque não tinha ninguém pra atender, porque a gente tava no meio da pandemia, né? O escritório tinha bem menos gente tava muito lá, reduzido. Gente. Não passou mal na hora da Não. coisa, foi tudo bem. Não tava passando mal, mas... Só dá um desarranjo, né? Registre que a gente
desde agosto de 2020, nós ficamos fisicamente, praticamente nós três, né? Sim. Todos os dias. Eu Porque a caí na gente história optou, do Rodrigo, porque né? a gente Não. optou. Híbrido. Ele falou assim pra você. É híbrido. Não, eu Pera. não falei. Não, o Rodrigo falou... Eram momentos diferentes, né? Você entrou agora, a gente já totalmente. estava vacinado, tudo, mas quando eu entrei, então eu falei assim, eu morava com os meus avós, né? Eu falei, tenho 2 avós de 90 anos em casa, né? Aí eu falei, que dias que você quer que eu venha? Ele, vem Todos. terça e quinta. Terça e quinta. Ai, maravilha. Não, Beleza. fechado. Aí eu fui na primeira semana, eu fui na terça. Foi né? enganada. Fui na terça. Aí ele falou, vem amanhã pra você pegar melhor o trabalho, né? Eu fui terça, quarta e quinta. Sexta era meu rodízio. Aí eu preferia ficar em casa, segunda e sexta. Mas, geralmente, na sexta ele ficava, vai ter alguma coisa especial na sexta-feira, hein? Mas Vem assim, aí como nessa você tinha um sexta-feira, nível de conhecimento que precisava de mais amadurecimento, Ai, que mentira. a gente teve que mudar o plano, Ele quis fazer um intensivão. Se eu não tivesse investido em você, você não teria se tornado sócio. Tá vendo? Pois é, isso tá gravado. Gente, moral da história, todo mundo virou sócio Todo aqui. mundo virou sócio, sim. Acho que passou uns 6 meses, né? 6 meses? Foi quase um ano. Foi quase um ano depois. Quase um ano. E aí eu acho que dá pra gente até falar de uma forma muito aberta. O Paulo, em 2017, 2018, ele foi super importante para um novo rumo da Cadbin, com um contrato internacional que ele começou a tocar, né? Isso foi um divisor de águas para nós. E o comprometimento que ele teve com esse cliente, sendo funcionário, né? Sou um colaborador. Ele demonstrou que ele estava ali engajado com tudo aquilo que eu tinha como sonho. E um belo dia eu falei, não, eu gostaria que você se tornasse sócio. Ai, fiquei até emocionada. Porque ele atuava como, ele trabalhava como, ele defendia como, ele falava como. E assim, a visão de dono. É uma coisa que a gente tem, nesses últimos tempos, olhado para dentro das pessoas e tudo que a gente tem feito comportamentalmente, de olhar e falar, poxa, a gente não tem como não valorizar, ou não dar oportunidade, ou não capacitar, promover coisas que a gente tem promovido nos últimos meses, de encontros, de pequenos atos que vão fazer a diferença. Uhum. E o que ele tinha feito foi um enorme, porque realmente esse cliente mudou a história da Cadbin, né? Esse cliente internacional foi quem conseguiu injetar trabalho, injetar pessoas e fazer com que nós pudéssemos ter uma cara super profissional para oferecer isso e dar tempo da empresa ter chance de ter portfólio e mostrar para o mercado que era capaz, né? Sim. Que é o grande desafio de todo empreendedor, o quanto que eu vou conseguir ser resiliente para estar aqui e gerar caixa, gerar portfólio. Essa é a maior dificuldade. E o Paulo foi fruto, a sociedade dele foi fruto desse desempenho, e o da Raquel também, né? O da Raquel foi a minha vida pessoal tava uma zona. Se não falasse dela, você ia ver, viu? Não, vai ter que deixar gravado agora. A minha vida pessoal tava uma bagunça, como todo mundo acha. Olha, você não vai contar porque que você tava nervoso no dia da minha entrevista? Não vou falar. Não, muito pessoal. É muito pessoal, gente. Não dá. Eu falei só pra você ficar vermelho. Não dá. Enfim, tava numa briga com uma ex-namorada. Nossa, eu tava muito puto. Enfim, eu já falei puto, agora já descambou. Eu já falei uns 4 palavrões, desculpa, gente. Mas enfim. E aí aconteceu que a Raquel, mesma situação, assim, eu vi a cena se repetir com ela, né? A mesma situação que o Paulo tinha acontecido há alguns anos, a Raquel fez a mesma coisa. De me ajudar a organizar algo que não tinha um padrão. Assim, o padrão era o Rodrigo. Era a proposta do meu jeito, assim, gente, eu fazia aquilo que eu conseguia, né? Eu também acho que você tinha bastante coisa na sua mão, né? Muita. Eu falo zoando que você não tinha mas também controle, mas você também não tinha tantas outras coisas para fazer. É que entra naquele de não querer delegar, né? Mas não é que não é querer não tinha nem pra quem. Mas eu não tinha, a gente não tinha condição. Quando eu entrei, caixa, o Rodrigo estava bem atolado com o comercial e todas as outras coisas. Então, acho que eu fiquei contente de ter conseguido tirar o comercial todo da mão dele, pelo menos a parte toda técnica. Ele só vem dar o show dele, que eu falo.
eu gosto de convidar ele Só pra bater o martelo e... Rodrigo, dá um show, gente. Vocês vão ver ainda. Enfim. Vem pra cá de Bim que você vai... O Rodrigo, as apresentações dele são bem legais. Mas o que geralmente acontece é, a pessoa recebe o que está sendo contratado e faz aquilo. Ela não tinha horário, não tinha não sei o quê, e dava palpite, brigava e questionava. E isso, para mim, é visão de dono. De novo, não é confrontar. É olhar e falar, pô, você sabe que isso aqui vai dar merda. Exato. É isso que você quer? Você vai vender isso aqui? A gente vai poder fazer isso aqui a gente agora entrega. Então, assim, foi a mesma situação, né? A gente está hoje com a Raquel, temos mais um quarto sócio. Hoje a nossa estrutura de arquitetura, a responsável técnica é a Raquel. Exato. Mandem currículo pra Raquel. É a Raquel que contrata. O Paulo é que fecha valor. E, gente, o que eu posso dizer, eu acho que tudo é um fruto de merecimento. Né? Eu acho que isso vale para a nossa vida. Pessoal, profissional, familiar. O que aconteceu em todos esses... A gente vai fazer 15 anos agora no dia 10 de julho. Nesses 15 anos foi uma sucessão de muitos erros. E o acerto está sendo as pessoas que hoje estão conosco. Né? Mesmo as pessoas que passaram, elas têm a importância, sejam elas... estando elas, e a gente sabe da maioria, graças a Deus foram poucas, que passaram conosco, que foram para outras empresas, a grande maioria para empresas internacionais, né? Que para nós assim é uma constatação de que é um conjunto, ter uma empresa e reter pessoas é um conjunto de ações que passa da índole, do que a gente tem de propósito, que a gente tem de projeto de crescimento. A gente não espera ser a primeira e última da pessoa que está trabalhando conosco, mas que isso seja de base para que possa propagar muita coisa de legal que acontece dentro da empresa. Não são dias fáceis, a gente tem aí muitos perrengues, tem muitos desafios que os próprios clientes nos trazem, mas assim, eu não tenho o que falar de cada um assim, que passou. E principalmente dos dois, né, que estão aqui comigo, porque... a sociedade que eles fazem parte, a gente praticamente não, a gente nunca teve uma discussão daquela coisa de botar o dedo na cara, que muita gente acha que sociedade é um casamento, viu? Exato. Mesmo, a gente nunca discordou muito. Não, assim, de ficar puto da vida, de sair batendo. Não. A gente achou que a gente não ia conseguir falar, mas... O tempo já tá apertadíssimo. Mas, Pamela, Paulo, todo mundo que está escutando a gente, Raquel, eu acho que o propósito desse primeiro episódio, né, Pamela, foi contar um pouco da nossa história, né? Esse crescimento de 2018 para 2022 que foi fora da curva, mas eu acho que nada do que aconteceu foi porque só o mercado demandou. É porque nós estávamos preparados, primeiro, com os recursos escassos que nós tínhamos de fazer, segundo, com o crescimento natural que teve, a gente conseguiu reinvestir e ter mais pessoas, ter as seleções corretas, de realmente levar um fornecimento de serviço que vai da preocupação do que realmente a empresa precisa para o que a gente sabe que a gente pode entregar. E o podcast esse podcast Papo Bim é exatamente um resultado, um fruto disso. Que é onde eu quero, até para finalizar o que eu tenho para falar, que muita gente me pergunta por como é que eu resisti tanto. 2018 foi o pior ano da minha vida, e foi o ano que a gente deu uma tomada. Por quê? Porque eu vinha de um casamento de 16 anos e eu rompi, né? A história acabou ali. A Cadbin retomando junto com o Paulo, a Raquel não fazia parte. A LPC Latina, que foi uma empresa que nos chamou para ficarmos residentes dentro da estrutura deles, foi muito importante também nessa história. E resiliência, eu acho que é a palavra, né? Para a gente poder, durante tanto tempo, conseguir hoje ter uma estrutura que nos faz não só ambicionar, né, de olhar para o futuro, para coisas novas, mas para saber que a gente vai realizar. Eu acho que nos próximos episódios dos podcasts a gente vai poder falar sobre várias coisas que a gente está fazendo e mostrar, né, com convidados e com o nosso time, tudo aquilo que a gente tem a oferecer de forma técnica para o mercado. Eu acho que é isso, gente. A gente conseguiu realmente falar bastante. Será que eu falei pouco?
Então. Para dar um overview geral aí da Cadibin, eu acho. Claro que tem muita coisa. Tem muita coisa. História, né? Mas obrigada, pessoal, por ouvir a gente nesse tempo. A ideia é que a gente tenha episódios bem bacanas, convidados bem legais, que vai ser bem interessante. Então acompanhe a gente no canal e tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado. Tchau, gente. Tchau, pessoal.